Sejam todos bem-vindos a mais um Nixcast, edição número 13. E hoje a gente vai falar aqui, vamos ter um papo de alto nível sobre marketing, publicidade, internet, toda essa parte de divulgação. Então, se você é pequeno empresário, médio, grande, que está assistindo, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, na Twitch, no Facebook, em vários perfis do Instagram, da rede Nix de Comunicações. A gente tem o prazer de receber hoje o Felipe Bayer. Beleza, Felipe? O Felipe que é diretor de marketing da ECAP Engenharia, que é uma das mais prestigiadas escritórios, né, de construtoras daqui do Distrito Federal, que vem construindo muita coisa bacana. E Felipe, muito prazer em te receber aqui, cara. Obrigado. Queria primeiro que você se apresentasse para a galera que está caindo de paraquedas agora. Quem é você? Eu falar um pouquinho da sua trajetória. Meu nome é Felipe El Bayer, né? El Bayer? É isso. Espanhol? Não, é árabe. Árabe. Porque na Espanha tem muito árabe também, né? Por isso que o pessoal confunde. El Bayer significa o mercador em árabe. Quando a gente fez uma pesquisa na minha família, né? Isso foi até uma pesquisa que vem da escola do meu filho pequeno, 7 anos. Pediram para pesquisar a linhagem, aí a gente pesquisou e viu que foi perguntando na família, chegou até a Fenícia, assim, descobriu que os nossos antepassados, eles vieram da Fenícia, eles eram mercadores, batiam de porta em porta, que nós chama mascate na época, né? Sim. Batiam de porta em porta vendendo produtos e eles foram lá no Líbano. Então, aí lá no Líbano, como as pessoas falavam árabe, chamavam eles de El-Bayes, que são os mercadores, né? E aí a nossa família vem do Líbano. Essa história, você acha que é verdade ou é mentira? Cara, eu acho que é verdade, me pareceu. Não é storytelling? Pareceu verdade, então, aí já vem o marketing, né? Porque essa história ela é verdade, mas o nome El Bayer é o nome da minha esposa, na verdade. E quando eu casei, eu peguei o nome dela, entendeu? Então, isso é claro, hoje em dia eu me apropriei desse nome, todo mundo acha que El Bayer é o meu nome, tem muito mais a ver comigo do que com ela. Porque você não usa nem o El, né? É só Bayer. Meu nome é Bayer mesmo, é Felipe Bayer, né? Mas então isso já tem uma questão de marketing pessoal aí, né? De como você usar os elementos a seu favor, o storytelling. Vamos falar traz sobre um isso pouco hoje. de verdade com um pouco de perfumaria. Assim. Cara, que bacana. Eu tenho muita admiração pelo pessoal de lá do Líbano, da Síria, né? Inclusive, queria mandar um abraço pro Ibrahim. O Ibrahim é da Mona Lisa Digital, o cara que me vendeu todas essas câmeras. É difícil eu aprendi muito a negociar com ele, viu, cara? Sim. Minha esposa é mão fechada, assim, forte. Ela te ensina também sobre negociação? Sobre segurar dinheiro, né? Sobre segurar dinheiro, né? Eu percebi que com o Ibrahim, ele me ensinou uma coisa. Você tem um valor que você vai vender, que você pode vender. Você joga um pouco a mais porque vai ter toda aquela novela, me dá um desconto. Às vezes a gente negocia equipamento caro de filmagem, aí uma câmera, uma lente, um cartão de memória. Quando vai ver, já deu ali 10, 15, 20 mil reais. Aí eu percebo que ele tem uma gordura que ele já começa num ponto um pouco acima, né? Que aí vai desenrolando e chorando, eu atinjo o que ele já pensou no início. Há outras técnicas que você aprendeu também de negociação? Aí no caso, eu sou do sul, né? Na verdade eu não sou libanês, né? Eu adoro comida árabe, adoro a cultura árabe, mas eu sou gaúcho, na verdade. Gaúcho de onde? De Porto Alegre mesmo. Porto Alegre. Eu estudei na SPM-RS, eu sou formado em publicidade e publicidade de marketing, né? Publicidade de propaganda com ênfase em marketing, e tenho uma especialização em fotografia de cinema pela própria escola de criação da SPM-RS também, que é uma faculdade de excelência, assim. Ela não existe aqui, mas muita gente do meio conhece a SPM, é famosíssima. A de São Paulo, principalmente. A de São Paulo, principalmente. A do Sul, ela é muito focada em produção audiovisual. A gente tem uma coleção de galgos lá, fala que é o Canil da SPM, que é o prêmio de produção audiovisual, né, da publicidade. Então, eu estudei muito essa parte de audiovisual. Mas a questão que a gente estava falando mesmo, esqueci a pergunta. Das origens, né, de alguns traços do pessoal lá da Síria, do Líbano, da negociação. Isso, da negociação. É isso que eu queria chegar. Agora eu me recordei. Porque aí eu estudei muito publicidade de marketing, uma coisa que a gente estuda sobre negociação. Claro, tem produtos que tem preço tabelado, tipo iPhone, essas coisas que vêm com de tabela, né? Mas quando você tem um produto que não tem o preço tabelado e você entra numa negociação, existe uma coisa chamada ancoragem de preço. Então, por exemplo, assim, se você me falar, a gente vai comprar essa xícara. Se você me falar que ela custa R$1.000, eu vou dizer, não, eu pago 700. Os preços eles estão ancorados. Então, isso quer dizer que a negociação ela vai ficar entre 700 e 1.000. Se após o início da negociação,
que você ancorou o seu preço em 1.000, você fala, não é 1.000, é 1.200, é 1.100. Nesse momento, existe uma quebra de confiança na negociação, provavelmente a negociação não vai funcionar mais. A pessoa que está negociando com você, ela vai se sentir extremamente ofendida e vai sair fora, você vai ser altamente comprometido, entendeu? Então, a gente tem esses pontos de ancoragem na negociação, que é o árabe tem muito isso intrínseco, porque é uma questão do mercado, ela é muito comum lá. Mas isso a gente estuda bastante. É como você ancorar os preços e trabalhar ali. Aí você vai trabalhar nessa margem. Você sabe que vai sair a venda entre 700 e R$1.000, no caso. Então. E aí você não pode passar disso, a não ser que você traga, claro, um outro elemento. Não, a xícara mais um copo. Aí, bom, vai 1.200. Aí sim, você tem um motivo, né? Mas no momento que você ancorou os preços, a negociação ela vai ficar naquela margem. Ela não pode sair porque vai ser uma quebra na confiança da negociação, ela vai desandar totalmente. Isso acontece muito em venda de imóvel, né? Geralmente imóvel tem muita margem, porque o comprador ele tem uma estimativa de preço, o vendedor, que o dono da casa, ele tem um preço que ele imagina que é o preço, e aí o corretor ele faz essa intermediação, que o imóvel é muito mais difícil de fazer isso porque a casa ela tem um forte envolvimento emocional da pessoa que está vendendo e muitos interesses ali envolvidos na pessoa que está comprando. Então, geralmente, quando você coloca o comprador e o vendedor um cara a cara, não dá negócio, porque entra em conflito muito facilmente. Assim. O comprador acaba criticando a casa, a pessoa que é o dono, ela se sente altamente ofendida, porque é a casa dela, então, geralmente, é muito difícil negociar. Por isso que existe o corretor de imóveis. Sim. Por isso que muitos corretores, às vezes, ficam preocupados com startups, né, disrupções desse sistema. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas, cara, aproveitando isso que você falou, muitos conhecimentos que nem eu te falei, eu aprendi na feira negociando com o Ibrahim, e você teve esse background, né, da ESPM, e como é que foi essa parte do ensino? A gente sabe que a gente está vivendo um momento onde muito se critica o ensino superior, né? Eu mesmo sou um publicitário que não fiz publicidade. Eu sempre tive esse lado nerd muito grande, né? Eu comecei fazendo site, cara, em 2002, 2003, em HTML, participando dos prêmios IBEST, conectado na minha internet IG, ou da própria IBEST, que vinha aquele CD-ROM. Peguei a época de IRC, ICQ, Orkut, né? Todas essas redes, MySpace. Eu já tinha minhas páginas, meus blogs, meus flogão que chama, né? As páginas do Facebook. Depois fui pro Instagram, tô no Twitter, no TikTok, no Kawaii. E tudo aprendendo marketing assim de uma forma mais exata, né? Porque eu tenho um background desse marketing digital, onde, diferente do marketing tradicional, a gente pode apurar os dados analíticos com precisão, né? Quantas visitas, quantos adição no carrinho, quantos cliques no WhatsApp. E eu vejo que tem uma geração de profissionais, assim como eu, né? Que são publicitários, entendem de marketing digital sem essa formação acadêmica. E qual a sua visão sobre isso? E conta pra gente como é que foi realmente a sua formação como pessoa, né? Como profissional. Como foi impactada pela SPM? Então, eu já fui muito crítico da faculdade também, assim, já tive essa fase, mas... Pensei que você ia criticar os publicitários sem Não formação. Critico ninguém, eu acho assim, o resultado ele fala tudo. Eu sou um marqueteiro que eu tenho foco em resultado. Eu acho que quem não tem foco em resultado tá perdido, assim, né? A gente, numa empresa, principalmente, a empresa, a gente vive no sistema capitalista, seja ele... Eu sempre falo assim, o sistema capitalista é o melhor... Eu não acredito, mas é o melhor que a gente tem, entendeu? Porque nenhum outro funcionou e tal. Até acho interessante outras propostas, mas nenhum outro deu certo, na minha perspectiva, claro. Claro, a gente tem a idade similar, então eu tenho um background parecido com o seu. Apesar de que eu não sei se você é daqui ou não, mas no Sul a gente teve um delay maior, assim, da tecnologia, porque a capital irradia, assim. O Sul é quase o rincão do Brasil, a gente está na fronteira, né? Então não sabia. Eu percebi isso quando eu vim morar para cá. Eu moro aqui há uns quase 15 anos. Mas percebi isso, que aqui as coisas chegavam antes, principalmente muita coisa que foi... Meus amigos que gostam de rock tinham acesso a instrumentos que traziam através das embaixadas, isso tudo que não chegava lá no Sul. Equipamentos importados dos computadores chegaram aqui antes, através do pessoal que morava fora da capital e conseguia por amigos. Então, a tecnologia chegou muito antes em Brasília. Isso que a gente está falando de Porto Alegre. Porto Alegre, não está falando de Alegrete, sei lá. Sim, que é o interior. Santa Rosa. Eu sou de Porto Alegre. Mas, assim, eu tive um background parecido. Eu montei meu próprio computador com peças, os primeiros compacts e essas coisas. Fui desde os videogames antigos,
puxava cabo de telefonia para poder ligar na internet de madrugada, acessava, baixava o Naruto lá desde o primeiro episódio. Aí eu baixava a madrugada inteira, que era na discada, aí chegava de manhã, eu gravava 3 CDs, ia pra escola, dava um para cada colega, e nós matava a aula e voltava para casa para assistir. Então a gente também participando do surgimento da internet, onde você tinha que fazer as coisas por conta própria, tinha que aprender, porque não tinha ninguém para fazer para você, não tinha técnico, não tinha... E pouca informação você tinha na internet. Bons tempos. Era um tempo saudosista que não volta mais, assim, mas eu também sinto saudade um pouco. Claro, o progresso veio e também mudou as coisas. Mas eu fui muito autodidata nesse sentido, a gente aprendia a mexer em Photoshop, tudo pirateado na época, porque não existia acesso a esse tipo de software, ainda mais a gente que era adolescente. Então eu fui muito autodidata, aprendi a mexer em Photoshop, a gente editava imagens para poder colocar em fóruns, para poder fazer algumas coisas. Pequenos trabalhos que foi nos profissionalizando aos poucos, comecei a fazer site, aprendi HTML, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente eu cheguei na SPM, eu passei na Federal, em História, na URGS, e passei na SPM e passei na PUC. Aí, em PUC eu passei Mecatrônica, SPM eu passei Publicidade. E aí eu queria muito cursar História, porque eu adoro História, e meu pai falou que se eu fizesse História eu ia ficar pobre, que é professor, né? Então eu acabei falando, não, eu gostei muito da SPM, a SPM é uma faculdade incrível realmente, e eu acabei estudando lá. A SPM é uma faculdade de alto padrão, assim, de elite mesmo, né? Alto padrão, como diz o Dr. Rodrigo, que esteve aqui antes. E a gente tinha acesso a professores de mercado, que é um grande diferencial da SPM. Então eles traziam um professor, só dá aula na SPM quem trabalha no mercado. Isso é um diferencial brutal, assim. Porque você fica longe do academicismo, de muita coisa teórica. Eu vejo até muita gente falando de neuromarketing, eu acho uma coisa super teórica, eu até entendo um pouco da base, mas não se vê isso aplicado ao mercado. É raro você vê alguma coisa que dê resultado, porque o nosso foco é no resultado, né? Sim. Mas o que acontece? A faculdade ela é uma grande base teórica, para você embasar os seus conhecimentos empíricos, que você tem muitas vezes que você aprendeu autodidata, e assim, eu vejo que hoje em dia o mercado em si, publicitário e todos, 50% é talento, é potencial, 50% é network. E você vai conhecer as pessoas-chave na faculdade. Então, e a SPM é um grande network. E fora que a SPM em si, e aqui, isso não é só lá. A SPM é realmente assim, uma grande portas abertas. Muita gente me contratou, e aí quando eu vou conversar com a pessoa no futuro, eu vejo, eu fiz uma pós na SPM Online, eu conheço, eu gosto, eu já fiz uma... Então, a pessoa vê aquilo e se destaca. Sim. E aqui tem algumas faculdades que tem isso, em alguns mercados, né? O CUB é famoso por alguns cursos, então esse tipo de coisa abre portas também. Então, esse é outro diferencial que vai te ajudar na vida. Sim. Mas tem pessoas que saem, assim, já tive pessoas que trabalharam comigo, que vieram de faculdades de menor relevância, mas que são profissionais incríveis. Mas, às vezes, ela teve um trabalho dobrado, triplicado, que ela teria muito mais facilidade na vida, e a realidade de cada pessoa. Porque essas faculdades não são baratas também. A SPM é o preço de uma faculdade de medicina. Então... muita gente, às vezes a pessoa tem que galgar um trabalho maior que ela vai ter menos portas abertas, ela vai ter que mostrar o serviço e ela vai ter menos contatos, menos network, isso vai dificultar a vida dela. Então a faculdade ela tem esses pontos, vai trazer um embasamento teórico, um concreto, vai te ajudar a direcionar o seu conhecimento, você vai ter a oportunidade de interagir com coisas que às vezes você não teria na sua casa sozinho. Eu cursei SPM, a SPM tinha 4 cursos, né? Hoje acho que tem mais, mas era Relações Internacionais, Administração, Publicidade e Design. E jornalismo, né? 5. Aí, na época, acho que tinha um a menos, eu não lembro qual era. Não Tudo importa. de humanas. Tudo de humanas. E aí eu cursava Publicidade, mas eu assistia cadeiras de Design, que eu me interessava bastante. Então, eu pedia para assistir como ouvinte. Aí eu fiz curso abriu no curso de RI, de Relações Internacionais, abriu um clube de debate de cinema em espanhol. Aí eu assisti. Aí eu conheci gente nesse meio, aprendi um pouco disso também. Isso tudo na época não parecia que fazia muito sentido, mas depois isso tudo foi me ajudar. Principalmente o design, mas o RI também teve influência grande na minha vida. Até porque eu gostava muito de história, e RI e história caminham um pouco juntos. Assim. Então me ajudou muito porque depois, quando eu me formei, eu estagiava eu estagiei no clube de 3D da faculdade, eu trabalhava com Maya na época, então eu renderizava 3D, que era uma coisa muito moderna para a época, e aí eu consegui, quando eu fiz o curso de fotografia de cinema, eu era muito bom e acabei conseguindo estágio na Zeppelin Filmes, que é a produtora, uma das maiores produtoras.
Muito grande. Porque na época era o Rodrigo Pesavento, o diretor mais famoso lá. E eu consegui estágio lá, estagiava com eles. Eu era terceiro assistente do fotógrafo, não lembro o nome dele agora. Então, aí eu comecei a trabalhar lá já logo no segundo ou terceiro semestre da faculdade, assim, seguida. Porque eu fazia o curso de extensão em paralelo. Então, eu fazia tudo isso, fazia esse curso de extensão. E aí lá a gente trabalhava com lente Cooke de cinema, gravava em película, 35mm. Então, foi toda uma experiência que eu tive. Tudo isso foi através da faculdade. Mas eu explorei, assim, ao máximo. Eu acho que muitas vezes também... eu entendo que a realidade de cada um é diferente, mas eu ia na faculdade e eu explorava ao máximo. Eu passava o dia dentro da faculdade. Eu ia nos clubes que não eram do meu curso. Eu ia nas aulas. No primeiro semestre, eu queria muito trabalhar com cinema. Eu gostava, né, dessa parte. Então, eu ia no estúdio de cinema da faculdade, de audiovisual. E aí, eu queria estagiar lá. E eles falavam, cara, não pode. Só pode a partir do segundo semestre. E eu ia todo dia. Aí, chegou, tipo assim, na terceira semana, o cara falou, cara, então estagia aí, cara. Você vem todo dia. Então, eu fui nos únicos pessoas que estagiou no primeiro semestre, assim. Tanto que no segundo e terceiro, eu já estava na produtora. Na produtora Zeppelin. Já era estagiário lá. Depois acabei sendo efetivado até virar, eu era montador na época, eu montava muito making off, né, porque era um serviço periférico. A produtora era mais focada na parte de cinema ou publicidade? A Zeppelin Filmes é uma produtora gigante lá do Sul, ela faz muita publicidade e cinema também. Lá a gente fazia Zafari, Renault, a gente gravava com o Cauã Raymond, fazia Fanta com a Scarelli, na época que ela nem era famosa, fazia muito Zafari, né, que eu já falei, que é um mercado lá do Sul muito famoso, tipo o Oba aqui, mais ou menos. E fazia algumas películas também, alguns longas, média-metragem, fazia material para a RBS TV, que é a retransmissora da Globo lá. Então a gente tinha um contato com tudo, assim, dessa parte de cinema, muita película. Na época, a 5D estava chegando, assim. Era a Mark I, né? Chegando a 5D que gravava em uma qualidade próxima ao que é a película 35mm. Então era precursor, assim, uma coisa nova. Eu lembro que o fotógrafo da nossa... Ele odiava, assim, ele achava que nunca ia dar certo e tal. Ele era super cético, assim, em relação ao digital, mas eu era muito animado. Assim. Velha guarda, né? Ele era bem velha guarda, mas eu aprendi muito com ele, assim, então a gente tem que aprender e avançar, né? Esse background do audiovisual é bem bacana, né? Porque alinhado à publicidade, você realmente domina aquilo ali, né? Você pegou um pouco dessa transição do marketing tradicional, né? O digital caminhava e hoje a gente percebe que o marketing digital muitas vezes está, na minha opinião, tem formado bolhas, né? Por exemplo, a gente falou dessa coisa da formação e dessas pessoas jovens que estão começando agora, que já muitos se dizem milionários, com dropshipping, PLR, faz um e-book no ChatGPT, faz uma gestão de tráfego. Enquanto, de um lado, a gente tem pessoas que estudam 4 anos para se formar em publicidade. E a academia, na minha opinião, ela é ótima. Eu fiz um UNB, no caso eu fiz artes cênicas, com foco em direção, né? E isso eu carrego até hoje, tudo que eu aprendi lá, porque a gente trabalha muito com empresa, né? E às vezes o empresário quer gravar um vídeo, precisa gravar um vídeo, mas você liga a câmera, o cara trava inteiro, né? E isso me ajudou muito. Teatro de forma pedagógica, assim, né? E como é que é isso? Porque eu imagino que deve haver um certo tipo de rixa, não sei, porque de um lado a gente vê o marketing digital glamourizado, muitas vezes, né, com lançamentos, técnicas, né? Que às vezes eu percebo que é coisa básica num curso de publicidade. Por exemplo, lançamento. E no marketing digital é super assim. No marketing digital, quando você faz de persona, público-alvo, você parece a pessoa mais, né? E agora no marketing tradicional, não, aquilo é o básico do básico, né? E qual que é como é que você vê essa diferença hoje? Assim, eu acompanhei toda essa transição do marketing, né? Eu sou muito cético a esses coaches e tudo, assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não tiro mérito de ninguém, acho que quem ganha dinheiro com isso tá tudo bem. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo no marketing é assim, você nunca pega conselho com quem ganha dinheiro vendendo conselho. Entendeu? E eu vejo muito isso e eu sempre olho assim, nada é de graça. Então, você tem que ver aonde aquilo lá ganha dinheiro. E você segue nos Estados Unidos eles falam muito, follow the money, né? Então você vê da onde está vindo o dinheiro. Então você tem que acompanhar isso, nada é de graça. Então se é uma pessoa que ganha dinheiro vendendo dinheiro, né? Ganha dinheiro vendendo cursos, eu não consigo pegar assim. É claro que existe uma coisa, por exemplo, existem maravilhosos acadêmicos lá na UNB, por exemplo, que são desconhecidos porque eles não têm interesse em se expor dessa maneira, entendeu? Então, você não vai ter acesso ao conteúdo que esse cara tem, muito teórico, muitas vezes, num curso online.
E claro que às vezes tem um cara que vende curso online que ele tem um excelente conteúdo e ele é uma maneira que ele achou de monetizar, entendeu? Tudo bem. Só que você não pode se iludir achando que você vai ficar milionário. Milionário, eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi com meu pai, assim, meu pai é uma pessoa super empresário, old school, e assim, você ganha dinheiro trabalhando. Não existe, eu não sei que você seja herdeiro e herdou essa grana, mas se você não vai ganhar dinheiro sem trabalho. Mesmo que seja um curso que ensina a fazer, mas lá você vai ver que aquilo às vezes dá um trabalho desgraçado, entendeu? Não é fácil. Fórmula de lançamento, um trabalho grande que você tem. É isso, quando surgiu a fórmula de lançamento, ficou super famoso, eu olhava e falava, cara, mas isso é uma estrutura de marketing. Ele colocou um passo a passo ali que qualquer pessoa consegue seguir, excelente. Quem consegue seguir aquilo, só que quem consegue seguir aquilo, é muito difícil seguir aquilo, não é fácil executar aquilo. Então, assim, não é uma coisa simples de se executar no marketing, né? Agora, a questão do digital e do off, para mim, é irrelevante. Eu acho que tudo são tecnologias. Eu não divido dessa maneira. As pessoas dividem assim porque o digital foi uma cisão muito grande. Mas o resultado, ele fala, é o foco no resultado. Se vende, funciona, entendeu? Não existe discussão. O que acontece é que antigamente, no tradicional, a gente tinha muita dificuldade de medir o resultado, mas existia. E hoje em dia a gente tem muita mais facilidade de medir o resultado no digital. E o digital é muito mais fácil de a pessoa acessar. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem Instagram, o Instagram oferece. Você quer anunciar seu post? O digital não, você tinha que gravar uma fita beta na época e levar para a Globo em mãos para poder fazer um anúncio, entendeu? Então, às vezes com um atravessador de uma agência, né? Atravessador de uma agência. Eu gravava em película 35mm. A primeira vez que eu fui para São Paulo, eu era estagiário, eles me deram 2 rolos 35, que o rolo em si valia uns 20 mil reais, mas eu tinha 300 mil reais em produção, gravado ali, era um comercial. Minha função era carregar esses rolos abraçado até São Paulo. Eu levava na Color Tecnisa lá, entregava para eles colorizavam isso, entendeu? Então, imagina o trabalho que era isso. Não era qualquer pessoa que conseguia fazer. Então, o digital, ele... Isso a gente tá falando de que ano? Cara, 2000, mais ou menos. Acho que é uns 2000. Entregou a idade agora. Mas era bem jovem mesmo, né? Eu era bem jovem. E a responsabilidade já era muito grande, né? Eu trabalhava na produtora há algum tempo já, assim, então realmente era mais... A questão que a gente está falando do digital, da cisão, o que eu acho hoje em dia? A gente trabalha isso até o mercado imobiliário é um mercado muito tradicional. Eles gostam muito de mídias tradicionais. Sim, e rádio. Classificado, né? Então assim, mas eu não vejo problema nisso. Só que o que a gente faz, por exemplo, na ECAP? Mensurar. Sempre tem um jeito de mensurar. Então, o que a gente faz? Eu vou fazer um anúncio na TV. Eu boto um telefone específico. Eu vou fazer no rádio, eu boto outro telefone. Olha, eu vou fazer anúncio, eu boto no celular, no Zap, eu boto outro. Aí o Zap é mais fácil de você medir por onde o cliente entra. Mas o que acontece é que quando isso entra no meu CRM e a gente vai até o final e o cliente compra, eu sei que ele comprou porque ele entrou pelo anúncio de TV. Sim. Então eu sei qual o retorno do investimento que teve na TV, entendeu? Então, claro, eu demorei muito tempo para desenvolver essa técnica. Parece simples hoje em dia eu falando, mas até a gente pensar nisso, porque não existia nada disso, ninguém fazia esse tipo de mensuração. E não é a única maneira de se medir, existem outras maneiras de você medir. Sim, e tal. A tecnologia aumentou bastante, né? Eu vejo que um dos princípios do CRM é a própria Salesforce, né? Com os módulos era complicado, né? Hoje a gente tem CRMs como Pipedrive, né? Que é bem simples, né? Bem amigável para o usuário final, né? Eu adoro o Pipedrive. Você falou exatamente o CRM que eu uso. Eu gosto. Não só isso, hoje em dia a gente consegue... Então, assim, eu não repudio o tradicional, até porque, por exemplo, eu recebi uma proposta para fazer uma campanha para São Paulo, para uma empresa que era concorrente da iFood que estava entrando no mercado. Olha. E aí eles queriam fazer alguma coisa de off diferente. Aí eu falei, cara, off... qual que é o problema do off também? O off é caro hoje em dia, principalmente hoje em dia. Ainda é muito caro. Ainda é muito caro, porque o off ele se valorizou de uma maneira diferente. Assim, hoje em dia, quando você vê off, você pode dizer que tem certeza que tem dinheiro, que é caro. Sim. Então eles queriam fazer off, eu falei, cara, off é caro. E a gente precisa botar em mídia digital, que o digital é mais barato e dá mais resultado em geral, em modo geral, nem sempre, mas muitas vezes dá. Quando você vai começar, o melhor é você começar no mais barato. Sim. Mas eles queriam porque queriam. Então eu falei, cara, então a gente tem que fazer uma coisa diferente. Uma coisa em que impacte. Aí a proposta deles era que fosse uma espécie de iFood, mas de comida local. Não seria Burger King, essas coisas assim maiores. Aí eu falei, então vamos pegar assim. O restaurante do Zezinho, aqui na Liberdade. A gente bota um anúncio como se fosse uma Semusa aqui, sabe? Um mobiliário urbano, né? Na parada de ônibus, escrito aqui, o restaurante local, né? Zezinho,
Restaurante, tá uma foto do Zezinho e o nome dele, ó, o Zezinho tá a 500 metros daqui. Pede comida do Zezinho, que é daqui. E isso, em cada bairro, a gente pensou alguns, entendeu? E aí, tipo, isso deu um mega resultado. Porque não era uma mídia offline qualquer, ela tinha uma relevância geográfica específica, trazia uma pessoa real. Então, isso deu um puta resultado, muito mais que a gente teria no digital, no fim. Mas porque foi pensado de maneira estratégica. Então, hoje em dia, como o mobiliário urbano, as mídias off são caras, você tem que usar ela de uma maneira muito mais estratégica e pensada, a não ser que você tenha muito dinheiro para queimar, que algumas pessoas têm, realmente, sim, mas a maioria não tem. Então, esse tipo de off funciona muito bem. Quando eu tinha agência de publicidade, a gente ia nos eventos, eu tinha uma nota de 100 dobrada, que era o meu cartão de visitas. Eu dobrava ela, e aí a pessoa me pediu o cartão de visitas, eu dava uma nota de 100, assim, dobrada. E é muito realista, assim, a pessoa pegava, só que quando ela abria era o cartão, assim. Aí eu falava, nem me contratou, já tá ganhando dinheiro. Era o que tava escrito. Olha então, isso só, marcava na cabeça da pessoa de uma maneira inacreditável. Ela nunca esquecia isso, entendeu? Esse tipo de ação muito bem pensada, trazendo isso dá muito resultado no off. Mas não é qualquer coisa, não é você fazer um flyer, né? Que é a teoria de publicidade clássica, que é bala de papel, e você distribui flyer e vai vender. Isso é possível hoje em dia. Foi-se o tempo que as pessoas eram impactadas por isso. Filme mesmo, de TV, que as pessoas se emocionavam. É muito difícil se emocionar alguém num filme publicitário hoje em dia, como acontecia antigamente. As pessoas estão muito vacinadas contra a publicidade. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Ô, produtor, eu gostei dessa ideia aí do cartão de visita do dinheiro, hein? Anota aí que eu vou roubar. Mas, Felipe, aprofundando um pouco mais isso, eu acho que assim, o digital, ele realmente é ótimo, né? Eu sou suspeito para falar, mas também eu vejo o lado negro da coisa, porque assim, muitos empresários, empreendedores, eles caem nessa narrativa de arrasta para cima, fiquei rico, olha o que eu fiz. Dia desse eu conversei com um empresário que ele tem uma empresa muito bem estabelecida. Eu já vi várias vezes isso, na verdade, que o cara tem uma empresa que fatura 4, 5 dígitos por mês, mas ele é seduzido ali por um negocinho ou por um e-book que eu vou ganhar 20 mil reais por mês nesse e-book que eu vi aí, que o ChatGPT faz e bota o anúncio, ou então uma nova empresa que está vindo aí, que eu vou botar um negócio. E muitos empresários ficam, às vezes, eu sofro isso, não sei se você sofre, essa cobrança. Pô, David, tô vendo aí que, sei lá, o pessoal de Goiânia tá fazendo marketing lá, os corretores estão de Porsche, o cara tá falando que tá vendendo um prédio inteiro num stories, que ele vive numa mansão, que ele posta os stories da lifestyle dele, o cara é muito rico, o cara tá vendendo, como é que eu faço? Aí vem aquela pressão, poxa, eu tenho que... Ele tá vendo ali, né, de outro lado, alguém que tá falando que tá ficando milionário com o digital, que o gerenciador de anúncios é como se fosse a bala de prata, né? Às vezes eu tô ali gerando leads, me esforçando, até entrando 100, 200, 500, 1000 leads, aí não vende, que a gente precisa muito dessa parte de vendas, vamos falar um pouco sobre isso também, até onde termina o marketing e começa as vendas, né? E como o marketing é dependente de vendas também é dependente do marketing. Mas como é que você lida com essa pressão? Porque às vezes um cliente seu, alguém que você faz mentoria, ou algum cliente assim, alguém que te contrata, sofre um pouco, né, esse ruído de fulaninho vendeu um prédio inteiro com um anúncio. Como é que é isso? Cara, posso te falar duas coisas. Quando eu trabalhei na Beira-Mar Imóveis, né, com o Pedro Fernandes, que é um cara assim... Cara, muita gente boa trabalhou na Beira-Mar. Cara, o cara próprio Rio... O cara é monstro, assim, o Pedro, ele é monstro, assim, aprendi muito com ele e a gente montou grandes cases lá, e foi a primeira vez que a gente vendeu um imóvel pelo Instagram, assim, o lead entrou pelo Instagram, no caso, que era uma coisa nova na época. Isso foi em que ano? Cara, faz uns 5 anos aí, mais ou menos. Antes da pandemia. É pandemia. Mas, assim, o Pedro é um cara que não é herdeiro, assim, ele e o Paulo, que é o irmão dele, né, que são herdeiros da Beira-Mar, herderam a empresa, né, do pai, mas são... Os caras crânio mesmo, estudaram fora e estudaram bastante. Mas, assim, o que eu vejo, eu já trabalhei com muitos empresários e tal, e muitos donos de empresas são muito ingênuos, infelizmente, assim, nesse quesito, assim. E eu vejo, assim, que, infelizmente, assim, eu acho que muitos, parece que, eu analisando, assim, a história da empresa, muito do que a pessoa tem vem de um pouco de sorte, um pouco de ter dinheiro para investir, infelizmente. Então, e acaba que o dono, muitas vezes ele é muito ingênuo em relação a esse tipo de realidade, principalmente quando chega no digital, que é uma coisa que ele desconhece. E eu acho que muito que essas empresas tradicionais gostam de mídia tradicional,
é porque na época que ele era uma pessoa mais simples, era a mídia relevante. Então ele ainda tem essa visão. E ainda muitos têm resistência a isso, na mídia online por causa disso. Agora a questão do... Eu até sei quem está falando, que é esse rapaz que vende imóveis aí de Porsche, de carro, né? Então essa perfumaria que se criou no TikTok e no próprio Reels hoje em dia, ela é uma cortina de fumaça muito grande. E eu não tiro o mérito do cara que ganha dinheiro com isso. Eu nunca tiro o mérito de ninguém que vende curso, porque eu acho que o cara tá ganhando dinheiro dele, parabéns pra ele, assim. Ele conseguiu. E esse cara também, eu tiro o chapéu pra ele pelo que ele fez. Agora, essa questão do digital, do próprio, você comentou do Meta, né? Como é que funciona? A rede social... muitos empresários não têm essa noção, eu acho, de que o cliente da rede social, ele não é o anunciante. O anunciante ele é quase um fornecedor. Porque o cliente da rede social, que é o ativo da rede social, é o público. Entendeu? Então a rede social ela é voltada para o público, ela não é voltada para você que paga. Isso é um erro muito comum. E o que acontece? Quando você bota um anúncio no Google, no Instagram, o Facebook ele quer entregar o melhor conteúdo para o cliente dele, que é o usuário. Então, se você tem um conteúdo ruim, ele vai te penalizar. E ele vai te penalizar com precificação alta no leilão. CPM alto, CPC alto. Ele vai te punindo. CTR baixo. E você vai gastar uma grana e vai ter um resultado ruim. E quando você tem um conteúdo bom, ele vai te bonificar, porque ele quer entregar o conteúdo bom para o cliente dele, que é o usuário. Então, o segredo do anúncio vencedor não é difícil, em teoria. É conteúdo relevante. Só que fazer esse conteúdo relevante não é trabalho fácil. Esse cara do carro que vende, eu não sei se ele vende ou não, não importa. O que importa é que o conteúdo dele é massa. Então eu falo pro meu chefe, cara, você quer vender igual ele? Vamos gravar você igual ele, a ver se ele quer. Ele não quer, entendeu? Então a dificuldade do marketing que eu vejo hoje em dia é isso. Como a gente gerar esse conteúdo inacreditável, irrelevante, como esses caras que ganham dinheiro fazem, porque isso é um puta trampo. Não pode não parecer, pode parecer que ele está se divertindo. Eu tenho uma grande amiga minha pessoal, que acho que o pessoal conhece, que é a Frécia, que é a mãe do Nono, do Eu Amo Nono, do Noah. Não sei se você conhece ele. Eles são daqui de Formosa. A Frécia ela era influencer digital, ela é embaixadora da GoPro. Ela tinha um menininho que era o Nono. E aí, o menino incrível, assim, eu falei pra ela, e ele tava começando nas redes sociais que a mãe dele fazia, né, mas ela é super influencer, assim, mas tinha uns 30 mil seguidores. E aí eu falei, cara, investe no Nono, que você vai ganhar dinheiro. Aí não deu outro, o menino, tipo, explodiu, foi pra Eliana, o menino é tipo a nova Maísa, assim, eu acredito que ele vai chegar na Maísa. E eles são de Formosa, assim, aí eles foram morar em Goiânia, ganharam uma grana, né. Só que eu conheço ela, assim, e ela fala muito sobre isso comigo também, assim, eu já vi o trabalho que ela tem, entendeu? Porque tudo que ela faz, ela filma, é o café que ela toma, porque ela mantém o Instagram dela e o do menino, né? Então, aí o dela cresceu bastante também, o menino tem 2 milhões de seguidores, mas ela tem uns 300 mil agora. Mas assim, ela vai tomar um café, ela filma com a GoPro na boca, aí faz um... Então, é um trabalho desgraçado, é o dia inteiro, todo dia, para gerar esse conteúdo que é o trabalho da vida dela, que ela, assim, ganhou um dinheiro e se deu bem, top. Só que aí quando você traz isso para uma realidade de uma empresa, quem vai ter esse trabalho? Porque é um trabalho que ela faz full time, entendeu? Que ela é digital influencer, e ela escolheu isso, e ela gosta, mas ela fala às vezes que é cansativo, ela não tem um momento de paz, as pessoas não tiram férias, né? Você trabalha de 24 horas todos os dias. Então, quando você traz isso para uma realidade de uma empresa, como você vai operacionalizar isso? É muito difícil. Uma das maneiras é você vir aqui fazer um podcast, cortar uns, né? Que é uma maneira que tá bem popular agora, mas... Fazer igual esse cara faz do Porsche, que ele vai lá, grava, isso não é simples, né? E aí, é claro, se ele tá fazendo isso de uma maneira marqueteira, para ele alugar uma casa e dizer que é a casa dele, para ele alugar um carro, a gente faz isso desde o tempo do Bolinha, que se faz esse tipo de coisa. Se você pegar a entrevista do dono da reserva, ele conta que os caras foram entrevistar ele trabalhava num... como é que é? Um coworking, e aí ele sentou na escada para parecer que era a empresa dele que tinha 2 andares. E isso faz uma cara já que faz isso. Então, o pessoal faz isso desde muito tempo, não é de agora. Claro que isso potencializou com o Instagram. Mas é fácil você fingir que você tem Porsche, você aluga um carro, você pega emprestado do seu amigo. E quanto mais você vai ganhando, mais fácil vai ficando, porque você vai conseguindo mais acesso. É uma profecia que se autorrealiza, né? Você banca de rico, até uma hora você ficar rico. Muita gente ficou rica assim, né? E, cara, aproveitando a ponte que você falou da empresa, né? A gente falou dessas pessoas blogueiras, influencers, né?
Só que, fora todo esse trabalho que você falou, que essas pessoas ficam o dia inteiro em função disso, a gente também tem um problema adicional. Vamos falar a verdade, né? Seguir empresa é muito chato. As pessoas sabem que aquilo... É que nem você falou, as pessoas estão se vacinando contra isso, né? É propaganda no jeito pior da palavra, que o povão mesmo chama, né? Porque o propaganda quer dizer uma outra coisa. Mas o povão mesmo fala propaganda. E as empresas não têm um apelo, né? Às vezes um corretor bonitão, uma criança carismática. E como é que é esse trabalho que você desenvolve à frente dessas empresas? Conta um pouco dos bastidores para fazer essas empresas serem relevantes, se não a empresa ou o produto, né, ou a campanha que você está fazendo. Quais os maiores desafios que você encontra em trabalhar com esse marketing empresarial? Eu acho assim, eu discordo um pouco assim, claro, realmente seguir empresa é chato, mas é porque as empresas são chatas. Porque quando você segue uma empresa legal, ela é legal, assim, entendeu? E eu acho que toda empresa tem conteúdo. A gente mesmo, eu trabalho numa incorporadora, uma engenharia, que a gente constrói prédios, tudo. Cara, o que as pessoas acham que tem que ter? Tem que ter foto do render 3D do prédio. Pronto, assim, perfeito. Sim. Não é isso que o cliente quer ver, na minha opinião, claro. Mas o que ele quer ver? Ele quer ver o pedreiro falando sobre a obra, como é que constrói, o dia a dia da obra, porque isso é um conteúdo relevante, isso é uma coisa que ele nunca viu. A arquiteta falando como é que ela desenvolve a fachada. Como é que ela faz a fachada? A fachada é um negócio relevante em prédio, né? Importante, assim. Isso mais pro meio e fundo de funil, né? Mas como é que você vê esse pro topo de funil mesmo, pra grande massa? Ou você não foca muito a comunicação de um sentido mais amplo? É porque o meu produto, né, no caso, agora não é difícil, porque ninguém é surpreendido para comprar uma casa, entendeu? O nosso cliente, ele já é fundo de funil, geralmente. Ele já tá pesquisando. Mas, beleza, que seja. Se fosse esse caso, você teria que trazer alguma coisa que pescasse o interesse dele. Você tem que pescar o interesse dele de uma maneira inteligente. Eu já trabalhei num mercado de fumígeno, por exemplo, onde é um produto nocivo para a saúde. O que a gente fez para atrair o interesse do cliente? Inclusive, a gente tinha um problema gigante, porque a gente não podia publicar nem no Facebook. Além da lei da brasileira não permitir, as diretrizes da plataforma não permite. Então, o que eu fiz? É a questão que você falou que eu sou um nerd também. Então, o que eu fiz? Eu li um book gigante. É digital, né? Mas vamos fingir que é físico. É um book gigante dos guidelines do Facebook. E aí eu fui lendo. Encontrando brechas. Encontrei a brecha. E da brecha dizia assim, ó. Não, se você for fazer um anúncio sobre saúde, aí pode. Aí eu falei, peraí. Conscientização. Aí eu falei, cara... Aí o nosso produto era acessórios de fumígeno. Eu falei, o nosso produto, na verdade, ele é para melhorar a saúde, porque é para evitar danos. Sim. Aí a gente reposicionou a empresa inteira. Assim, não, nossa empresa não é empresa de fumígeno, é uma empresa de produtos de saúde. É tipo a Coca-Cola se vincular com o bem-estar. E isso atraiu o interesse dos consumidores, porque... Eles tinham já isso na cabeça. Eles tinham porque o cara tá fumando, ele tá preocupado se ele vai passar mal, se ele sabe, no fundo ele sabe. Então isso atraiu o olhar de todo mundo, assim, entendeu? Então assim, você tem que achar, além de algo que tenha o interesse do seu cliente, porque hoje em dia é uma briga na internet, principalmente, é uma briga gigante por interesse. Então, você está brigando não é com o seu concorrente, você está brigando com o Fortnite, com a Netflix, com todo mundo, porque todo mundo quer um pouquinho do seu tempo. E esse tempo é precioso. Então, se você não tiver algo diferencial que vai chamar a atenção e uma informação relevante, que foi o caso, foi que a gente casou os dois, e aí explodiu de venda. A gente partiu de 300 mil mês para 2 milhões. Com isso, com eu ler o guideline e mudar 2 palavras no meu produto, assim, entendeu? Então, é uma questão de estudo também, de você, né, que a gente falou, ser nerd e ler o guideline, achar e não desistir também. Eu sempre vejo soluções, eu não vejo problemas. Então, sempre, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai também, sempre correr atrás disso. A gente, até para o nosso chefe, né, eu sempre trago a solução, nunca trago o plano, senão é só a treta. Sim, o chefe gosta de um funcionário que traga a solução. Traga a solução, viu? Se não for para o seu chefe, para a sua empresa. E, Felipe, expandindo um pouco mais sobre isso, qual dos maiores erros você percebe que pequenos, médios, grandes empresários, no geral, fazem, cometem, né, quando o assunto é marketing? E se você puder passar algumas dicas para quem está assistindo a gente, para algo simples, às vezes, que traz, o 80-20, né? Como é que você pode passar um valor para quem está assistindo agora, para o cara executar na empresa amanhã e já perceber um resultado através disso?
Cara, eu acho que a maioria dos novos empresários, eles erram principalmente em querer vender para todo mundo, que é o maior erro, assim, e achar que anúncio é a mesma coisa. Achar que você quer acertar o maior público possível, que é o contrário. Quanto mais nichado você for, tanto no anúncio quanto na sua empresa, é melhor. Quanto mais especializado você for, menos concorrência você vai ter, você vai se especializar no seu produto. Hoje em dia o cliente ele busca mais as empresas especialistas, então acho que uma coisa fácil de fazer é isso, é você se especializar num produto. E a pessoa acha que assim, vou especializar em caneca, não vou vender nada mais. Não quer dizer isso, cara. Você vai se especializar eu vou ser o melhor vendedor de caneca de Brasília. Então eu vou ter a caneca aqui, a menor e tal, mas eu posso ter um copo também. Às vezes o cara vai comprar caneca, ele já compra o copo, mas o meu foco é a caneca. Entendeu? Então, você não vai perder o cliente, mas você vai se especializar nisso. Então, ele nunca vai chegar na sua loja e não vai achar a caneca que ele quer. Ele pode não achar o copo, mas ele vai acabar levando um copo, às vezes que ele precisa. É muito isso. A pessoa acha assim, não, então eu não vou poder ter nenhum outro produto, num mix. Não é isso, cara. Você tem que ter uma especialidade. Tem que ser especialista nisso. E o cliente, no marketing, na anúncio, é a mesma coisa. Você tem um foco... Sniper, né? Tem o Torriani lá que fala muito de sniper, né? Sim. E é um buraco sem fim, né? Porque você falou da caneca, beleza. Eu posso vender uma caneca com caricatura para as pessoas, ou eu posso focar em canecas para serem brindes, né? Empresariais. Então a gente tem o nicho do nicho que vai sem fim, né? E uma coisa importante. Você já tentou achar uma caneca diferente dessa aqui? Para fazer serigrafias? Não. Não acha. Não acha. É impossível. Já virei o mundo e a Indonésia também, que eu tentei achar um fornecedor lá. Essas canecas são feitas na Indonésia. Não acha. Ninguém fabrica uma caneca diferente dessa para fazer serigrafia. Não tem. Cara, a maioria venceu. E é muito bacana essa dica que você deu agora. E se eu pudesse complementar, você que é empresário também, o Felipe falou sobre realmente focar, né? Ter a mira de um sniper. Uma coisa que ajuda muito você a focar é quando você tem a visão. No marketing a gente fala da persona, né? Características da pessoa que pode ser um cliente, que dá um match assim, com o nosso produto, serviço. E também uma coisa que eu fiquei pensando um dia desses, com um cara falando, até esqueci qual é a referência, da anti-persona. Porque tão importante como quando você vai definir para quem você vai vender e para quem você não vai vender. Você trabalha com imóveis de altíssimo padrão. Então, sendo assim, eu não vou vender para pessoas que ganham salário mínimo. Eu não vou vender para pessoas que estão comprando o primeiro imóvel. Só se for, sei lá, herdeiro ou alguma coisa assim. E você vai definindo isso. Isso é um grande exercício também, né? Para a pessoa que, às vezes, até por motivação pessoal, ambição, aonde eu quero chegar, mas aonde eu não quero chegar. O que eu não quero fazer. Então, você trabalha pelo lado negativo. É importante também, né? Eu tenho um case sobre isso especificamente, que foi... Eu trabalhei numa construtora que chama Bauer Engenharia, aqui de Brasília. O Marano, que é o proprietário, ele estudou na Itália, ele é engenheiro, né? E ele conheceu lá a casa de isopor, já ouviu falar? Não. É uma casa que ela é feita com chapa de isopor, com uma tela de aço. Aí é uns painel sim, a nova tecnologia, painel né, pré-moldado, você encaixa ele concreto e tá pronto. É bem rápido, assim. Tem uns diferenciais e tal. E ele começou a construir isso no Brasil e a galera ficava maluca, assim, pô, como é que é? E tal, e ele não aguentava mais, encheu o saco. Aí ele falou, eu vou gravar um vídeo explicando, e aí eu mando o vídeo e não preciso explicar de novo, porque ele tava puto já de ficar explicando. Aí ele fez isso no YouTube, na época, explodiu, assim. O canal dele bombou e ele ganhou muita grana. Só que aí o que aconteceu? Como ele era bombado no YouTube, chegava lead do Brasil inteiro assim, para ele, sem parar. Era uma loucura. Era o único cliente que eu já tive problema com lead de excesso, assim. Porque ele vinha... Era assim, os vídeos rodavam sozinho, não tinha um fluxo... O mesmo vídeo, sabe? Porque eram os vídeos explicando a tecnologia nova. Então, era aquele famoso evergreen, assim. Ele corria sozinho. Não tinha ninguém. Ele trouxe isso de fora. E só que o que aconteceu? Ele queria atender todo mundo. Não conseguia de nenhum. Aí, quando eu entrei, eu falei, cara, vamos lá. Você tem lead que não acaba mais. Isso não é problema, isso é solução. Só nós precisamos dar foco. Você é uma construtora. Você só atende se o cara estiver em Brasília, cara. A gente mora aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que perguntar pro cara, da onde você vai construir? Você vai construir em Brasília? Não vou. Tchau. É isso. Entendeu? Que nem você falou, é negativo. Saber dizer não é importante. Você vai construir em Brasília? Não. Tchau. Era isso que nós fazíamos. Aí, segunda coisa. Se você tem lead demais, o que você faz? É até uma amiga minha psicóloga. Tava com a agenda cheia, cobrando R$100, 200. Eu falei, não, cara. Sua agenda lotou, sobe o preço. Então, mas meus clientes... Sobe o preço do próximo cliente.
Entendeu? Aí começou a lotar com R$200. R$200 lotou? Sobe o preço. R$300 lotou? Vai subindo. Porque você precisa gerar escassez. O negócio dele era esse. Vinha, eu falei, você tem lead demais? Sobe o preço. Vamos construir só casa top de 2 milhões para cima. Aí nós perguntava pro cara. Aí o que a gente fez? A gente contratou um chatbot. Aí eu fiz um chatbot, na época era novo, integrava com o WhatsApp API já. Nem chamava WhatsApp API, na verdade. Ele fazia uma gambiarra lá e dava certo. Na época não era tão bloqueado igual é agora. Que ano que era? Cara, faz uns 2, 3 anos. Só que na época ele plugava direto, hoje em dia só via WhatsApp API. Hoje em dia o WhatsApp não deixa mais fazer isso. Mas o mesmo bot hoje em dia faz via WhatsApp API, a gente usa ele até. Então eu fiz um chatbot, o chatbot fazia as perguntas pro cara, exatamente isso. Ele perguntava, você mora em Brasília? Vai construir em Brasília? Não, tchau. A casa aqui, quantos metros tem sua casa? 800 metros, qual o lugar? Lago Sul, top. Basta. Aí tocava no telefone aí no caso era o meu na época, eu mesmo que atendia. Você conseguia dar prioridade na montanha de leads. Claro, né? Aí depois a gente começou a segmentar assim, não, o cara vai construir uma casa de 2.000 metros, não, esse metro é exagerando, 1.000 metros, sei lá. Eu disparava na hora, atendi o cara imediatamente, eu ligava pro cara, falei, bora meu filho, vamos construir. Porque a maioria queria fazer com a gente, porque era só a gente que fazia. A gente trouxe de fora, o Marano era especialista no assunto, entendeu? Então, assim, é muito uma questão disso, de você ter que nem ele, como ele era só ele que fazia, ele trouxe isso. Aí a gente começou a fazer o quê? Diversificar. Aí a gente fez o quê? Vendeu o curso. Porque a gente acertou toda essa operação de Brasília, funcionava lindo. O bot começou a marcar a agenda sozinho, marcava as visitas, o cara ia lá, os caras só apareciam na empresa, nós fazia visita, fechamento. Era igual relógio. Aí eu falei, pô, estamos só ganhando dinheiro aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós temos lead entrando pelo ladrão aqui do Brasil inteiro. Eu vou jogar isso fora, isso é dinheiro. Vamos fazer o quê? Vamos vender curso. Porque aí a gente vende o curso para o cara que não é da nossa praça. Porque a gente, como construtora, não consegue vender aqui, né? Sim. Então, a gente vendia um curso explicando como fazer a casa, para engenheiros o nosso curso. Para como construir no sistema, onde comprar o material, como fazer, tararara. Porque o Marano, além dele trazer, ele adaptou para cá, né? Porque os materiais construtivos da Itália para cá são diferentes. Então, assim, lead nunca é o problema. Só que você tem que conseguir dar vazão nisso, né? Sim. Ou segmentar, atender por partes. Ou você tem que botar uma equipe gigante para atender, que isso gera custo, né? Nesse sentido. Hoje em dia tem bot, né? Sim. Cara, eu uso também o bot conversa. É o meu preferido. Qual que você usava lá? O Hug. Hug AI, é muito bom. Bacana. E, cara, muito legal essa dica. O que mais você pode passar pra gente? Porque tem muito empresário que tem medo, né? Dessa dica que você falou de nichar. Eu vou perder, né? Às vezes a pessoa tem uma operação que é aquela clássico pato, né? Que voa nada, mas não faz nada direito. E qual outra dica você acha que pode passar? Porque, assim, a impressão que eu tenho que você e outros grandes especialistas de marketing, aí já entrando na parte da economia, né? Existe uma teoria na economia, eu vou ser bem rústico, tá? Eu não sou especialista, que fala da teoria dos mercados eficientes, que a oferta e a demanda ela é equalizada, né? Mas o marketing, ele tá ali para gerar a demanda também, né? E muita gente, às vezes, pensa, muitos empresários entram num ciclo vicioso, né? Que, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo expandir, minha cidade é pequena, meu mercado é pequeno. E eles acreditam que aquilo ali está escrito na pedra. E eu vejo que grandes especialistas de marketing como vocês têm esse poder de brotar a água da pedra mesmo, de criar demanda. Você já trabalhou com produtos que estavam fora assim, da manada, assim, algo. Você trabalha com altíssimo padrão, né? Onde a gente está falando, às vezes, de uma bolha, porque, querendo ou não, a gente vive num país pobre, né? Onde um espectro da pirâmide social, você trabalha com muito pequeno mesmo, mas lá tem muita gente com dinheiro na mão, doida para comprar, que realmente precisa desse serviço, né? Fala um pouco pra gente sobre essa magia mesmo, né? De transformar mercados e criar demandas. Como é que é isso na sua rotina? Eu acho assim, você falou essa questão que a pessoa fala, eu nasci aqui no interior, esse cara, todo mundo... Na minha empresa isso não funciona, na minha cidade não vai... Todo mundo passa por isso, cara. Eu também já eu não fui estudar em São Paulo, onde tinha SPM grande, né? Nasci em Porto Alegre, que não é uma das grandes capitais, aquele lugar meio frio, meio quente, meio estranho. Então, assim, acho que se você ficar remoendo isso, cara, você não vai pra lugar nenhum. É que nem a mesma coisa, a gente tem que ver as possibilidades, achar a possibilidade onde não tem. Uma coisa que meu pai me contou, assim, meu pai serviu no exército, logo no sul ninguém escapa, né? Porque a gente tem muita fronteira.
Todo mundo serve. Eu servi na Cavalaria Motorizada, 38º Batalhão de Cavalaria Motorizada. Lá serve todo mundo. Se você não servir, cara, é difícil. E aí, quando ele saiu, ele tava sem emprego, na época, uma situação do país muito diferente e tal. E aí, alguém falou pra ele assim, não, você vai no gabinete do fulaninho, que ele consegue um emprego pra você. As coisas da época, assim, né? E aí, meu pai foi, né? Meu pai era, tipo, adolescente, né? Na época, já era idoso, né? Que tinha 20 anos, eu acho. Ele foi lá, foi falar com esse tal deputado lá do Sul, pediu um emprego pra ele, falou, não tem nada. Aí disse que o rapaz saiu pra ir no banheiro, sei lá, deixou ele na mesa, assim, uns minutos. E tinha um cartão de visita, assim, né? Aí meu pai pegou o cartão de visita dele, que na época um cartão de visita era uma coisa poderosa, né? Sim. Foi até a Polícia Civil, entregou o cartão e falou, ó, doutor fulaninho mandou vocês arranjar um negócio pra mim. E meu pai virou servidor da Polícia Civil. Olha Quando só. teve o tapetão, que depois teve lá, ele entrou como oficialmente, porque na época não tinha nem concurso, né? Uma loucura, né? Outro momento, assim. Mas seu pai foi sagaz, hein? Mas isso é uma história que me fica na mente, assim, cara, porque ele recebeu um não do cara, sabe? Falou, não tem, vai embora, sei lá, e ele não desistiu, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa da minha infância que marcou a minha vida, assim. Então, eu acho que todo mundo tem que ter isso em mente, assim, cara. A gente não pode desistir porque as oportunidades saem. E o brasileiro, além de tudo, a gente é famoso por isso, no mundo inteiro. Improviso. Por ser improviso, por ser criativo. Eu mesmo, eu adoro sushi. Eu sempre fui muito xiita, assim, de sushi japonês e tal. E aí cheese, não. Exatamente, esse cara é chato. E aí um dia eu tava assistindo o Jô Soares, cara, que eu adorava o Jô, né? O Jô faleceu, assim. Eu amava o Jô. E aí ele tava entrevistando o ator do Jaspion. O cara tava no Brasil, assim, fazendo um evento. E ele perguntou, o que você mais gosta do Brasil? O cara falou, adoro o sushi aqui. É diferente, vocês não têm limitação, é barato, é muito gostoso. Aí eu falei, porra, velho, o cara vem do Japão pra falar bem do nosso sushi e eu enchendo o saco aqui com os caras com temaki, velho. Então, assim, eu acho que a gente tem que se libertar dessa coisa de pessimismo, de derrotismo. O Brasil é um país grande, gigante, tem dinheiro que não acaba mais. Olha a Argentina como está, e a gente está bem, não é à toa, porque o Brasil tem muita riqueza, e a riqueza do país ela não está em papel moeda, ela está em minério, em petróleo, numa força de agro que a gente tem, soja. Eu já trabalhei na soja, já vendi soja também. Nossa. Já está no nosso povo, na nossa capacidade de inventividade. Quanta coisa que foi feito no Covid aí, na própria UNB, se produziu. Tem um amigo meu que trabalha com um teste rápido nos coelhos ali na UNB, o Givago, o Dr. Givago. Então, assim, o brasileiro, eu tenho filho, né, meu filho tem 7, eu tento passar para ele isso, assim, que o Brasil é incrível, é um dos maiores países do mundo, a gente tem tudo, a gente é os melhores aqui, que é muito que os Estados Unidos faz muito bem, né? A gente tem que aprender com eles isso. E a questão da sua cidade, onde você nasceu, onde for, na biboquinha que for, aí tem oportunidade. Tem coisa que você tem que pensar assim, ó, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Você tem que olhar o que você tem de ruim e fazer ver ser uma coisa boa, entendeu? Sim. Se você morou no interior, isso é ruim, o que tem no interior que não tem na capital? O que dá pra você... Eu te digo de cara, que é só você viajar pra Brasília ou pra São Paulo, voltar pra sua cidade e ver o que os caras estão fazendo lá e fazer na tua cidade, porque a tua cidade você está 10 anos para trás, se você está no interior do Brasil. Então você consegue viajar no tempo, já é uma facilidade que você tem. Então, isso que Brasília e São Paulo é assim. Se você vai para São Paulo, você vê o que os caras estão fazendo lá. Eu mesmo, nós viajamos para ver o que a Vitacom faz, o que os caras fazem lá. Porque eles estão na frente da gente no tempo. A Brasília é um pouco atrasado. Não é depreciativo, é a realidade. Goiânia disparou na frente, né? Parece que Goiânia, o mercado imobiliário tá bem mais quente, né, do que aqui. Mas você viu o IBGE? O estado do Goiás disparou de um estado pobre para um estado rico por causa da soja. A soja carregou o Goiás nas costas. De 10 anos para cá, o Goiás disparou para o estado mais rico do Brasil. E aí, claro, o mercado imobiliário aqueceu. O cara tem vendendo soja pelo ladrão, ele quer comprar apartamento, não quer comprar casa. Mas eu acho que é muito isso, cara. Você tem que achar a oportunidade que você tem e ver as coisas por outra perspectiva e não ficar atrás de problemas. Problema sempre vai ter. Isso aí eu falo isso sempre. O pessoal que vem trabalhar comigo, estagiário, reclama, é só problema. Eu falo, cara, se não tivesse problema, se fosse fácil, nós não tínhamos emprego. Que o nosso trabalho é resolver problema, resolver, né? O nosso trabalho é esse. Então, se não tivesse problema, nós não tínhamos emprego. Se fosse fácil, o dono mesmo fazia, ele não contratava ninguém. A gente vive em cima do problema, é isso. Nossa vida é isso. Com certeza. E, cara, pegando um pouco essa coisa de demandas, né? Da realidade, se tem cliente, se não tem, e já indo para a parte de vendas, né?
Você é um especialista de marketing, mas você trabalha muito com vendas. Muitas vezes é nebuloso onde termina o marketing, começa vendas. Uma coisa é outra, né? Parece que marketing é vendas numa escala maior, né? E o que você experimenta na realidade, assim? Você vende produtos junto com a ECAP, né, de altíssimo padrão, onde realmente tem poucas pessoas que realmente têm um nível de atendimento, de formação para vender o high ticket, né, que muito se fala. Tem muita gente que fala que vende high ticket, mas passa longe, assim, né? E você está ali nutrindo de leads, aquele pipeline do CRM, jogando para um vendedor. Você acompanha esses vendedores, quais são as maiores dificuldades que você vê, não só hoje na sua profissão, mas no passado também. Muitas dessas, a gente já falou, né, que essa coisa, não, o produto é verde, não vai vender, o produto tá caro, quem compra isso aí é quem ganha 50 mil, quem é que ganha 50 mil? É o Alexandre de Moraes, mas na verdade é aquele vendedor de cachorro-quente ali da esquina, ele tem outros 12 cachorro-quentes, ele tem 50 mil reais. Às vezes um cara que tem um lava-jato, um empresário, ele tem 50 mil reais, né? Às vezes a pessoa fica ali, né, com trampando os olhos mesmo, né, na realidade. E o marketing, ele precisa das vendas, né? O vendedor é o que traz o resultado. Você pode fazer a melhor campanha de marketing do mundo. Se o cara for no stand, se o cara ligar, não tem atendimento, é que nem garçom, né? Às vezes o cara vê um vídeo de um restaurante, todo mundo falando bem, mas vai lá, o garçom distrata, o cara pega ranço daquilo. Como é que é seu relacionamento com o pessoal de vendas? Cara, eu já entrei, né, numa empresa onde o marketing e a vendas eram brigados feios, o que é uma loucura, na minha opinião, assim. Loucura do lado ruim da palavra? Do lado ruim, porque os dois se odeiam, assim, né, se sacaneiam e tal. Então, um dos problemas que eu fui resolver foi isso, assim, foi fazer as pazes com vendas. Mas eu tento ver, eu não vejo muita diferença, assim, não, no meu sentido. No caso, eu sou o diretor de marketing, tenho o diretor das vendas, que é o Pegas lá. Mas o que eu faço, né? E que nem você falou de alto padrão, o cliente de luxo, de alto padrão, é um cliente difícil de encontrar, porque ele se esconde demais. É muito difícil achar esse cara. Mesmo na internet, ainda mais o nosso que é um cliente mais sênior, não entra muito. Então, você tem que caçar ele pela cidade mesmo, assim, é difícil achar ele. Então, quando a gente acha, a gente tem que cuidar ele muito bem. Porque qualquer falha, e ele é muito sensível, então qualquer falha no processo, ele foge. Né? Igual um passarinho pequenininho, assim. E aí, o que acontece? Às vezes você tem a dificuldade de trazer o cliente até o stand, e aí chega lá a recepcionista, que é às vezes uma moça que não ganha bem, que mora longe, que pega 4 horas de condução e né, que tem uma vida mais difícil que a sua, e ela tá de mau humor, e aí ela já não gosta de você, então ela vai te sacanear o máximo que ela puder, entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que ser amigo dessa pessoa, entendeu? Você tem que tentar ajudar ela o máximo que você puder. E você precisa dela também. Você precisa dela. Tem gente que acha que não precisa. Eu já vi corretor esculachar a recepcionista, que eu falo, cara, você não sabe o que você está fazendo. E a recepcionista é a melhor amiga do diretor de vendas. E ele não sabe, entendeu? Ou ela que passa os leads, ela que faz algumas vezes, ela faz muito mais coisas do que parece também. Então, mas mesmo assim, é errado você maltratar qualquer pessoa, né? Mas o cara é mais idiota ainda, eu acho, assim. Mas o que eu acho? Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, que eu trabalhei na Beira-Mar, eu não entendia nada de mercado imobiliário. Eu nunca tinha mexido com isso. Aí eu construí uma casa e aprendi muito nesse momento sobre isso. E aprendi com o Pedro Fernandes. Mas o que eu resolvi fazer? Eu falei, cara, eu vou tirar o Cresce. Então eu fiz o curso de técnico de transações imobiliárias, fiz o Cresce. Aí eu fui na imobiliária de um amigo meu, que lá no Lago Norte, o Celso, que é da CDL Imóveis, que é lá do Taquari. Falei, Celso, vou vender um imóvel para você. Eu vou captar um lead, porque na verdade imobiliário o segredo é captação. O mais difícil é captar. Vou captar um cliente, aí eu vendo, você faz tudo aí para mim, que eu não sei fazer os trâmites legais e tal. E aí você me dá uma parte da comissão aí. Você fica com uma parte, me dá uma parte. Falou, beleza. Aí eu captei o lead no bairro mesmo, vendi em 2 semanas. Entendeu? Então fiz todo o processo, tudo. E aí o que aconteceu? Eu entendi o rolê do corretor, entendi como funciona a vida do corretor, ganhei uma grana. Então eu saquei como é que o corretor pensa. O corretor, ele quer vender o mais rápido possível, porque ele pega uma grana violenta, ele fica 3 meses de folga na cabeça dele, a gente sabe que é muito assim. Então, mas isso não foi só nesse mercado assim, que eu fiz isso. O que eu acho que falta muito no proprietário muitas vezes também, que é você ir a campo. Se você tem uma empresa de pãozinho
e você não come o pãozinho que você faz, como é que você vai saber se o pãozinho é bom? Porque eu já vi muito, você vai na padaria, o negócio é horrível. Eu falo, cara, não é possível que o dono aqui come esse negócio e não vê que esse trem é horroroso. Entendeu? Eu já fui em muita empresa grande que o cara não vai no ponto de venda, não fala com a recepcionista, não fala com o cliente. E o cara, assim, com o tempo e o dinheiro que ele vai ganhando, ele vai se distanciando tão fortemente no nosso caso, que é alto padrão, nem tanto, mas às vezes você tem um produto de qualidade, né, um produto de preço menor. Você vai se distanciando tanto do seu cliente que é difícil você entender quem é o seu cliente, o que é a necessidade real dele. E muitas vezes o dono ele quer fazer o marketing ou a empresa para ele, para o gosto dele. E ele esquece que o cliente, quem sustenta ele é o cliente dele. E essa empresa ela vai minguando com o tempo. Eu já cheguei na empresa muito grande aqui, aí eu perguntei pro dono assim, ele estava falando da empresa dele, como tinha que ser o marketing, e eu vi que ele estava muito voltado para os gostos pessoais dele. Assim. Aí eu falei, cara, sua empresa é uma Ferrari ou é um Fiat Uno? Aí ele falou, não, minha empresa é uma Ferrari e tal. Aí eu falei, cara, mas você sabe que o Fiat Uno vende muito mais que a Ferrari, ganha muito mais dinheiro e a Fiat é dona da Ferrari também, entendeu? Então, o dono ele tem muitas vezes essa impressão, assim, ele quer que a empresa dele seja uma Ferrari. E ele não sabe o custo que tem que a Fiat carrega a Ferrari nas costas, assim, entendeu? Então, e ele quer isso. Às vezes ele quer ter uma empresa vistosa para os amigos dele, quer fazer um filme na TV para os amigos dele verem que a empresa dele é boa, é grande. Sendo que, na verdade, o cliente dele nem assiste mais TV. O cliente dele está em outra mídia, está em outro local. Então, falta muito, às vezes, desse proprietário ou até de um diretor, né? Um diretor comercial, uma coisa. Ir a campo, conversar com o cliente, que é uma coisa que eu faço em todo lugar que eu trabalho. Eu vou a campo, que nem o corretor. O problema é o corretor. Vamos fazer o que o corretor faz. Vamos ver como é a vida do corretor. Por quê? Aí eu falo com o corretor, bicho. Eu tento entender a perspectiva dele, entendeu? Por que ele age assim? Hoje em dia eu sei como é que os corretores agem, eu sei por que eles agem. Eu não julgo ele por causa disso. Eu tenho que, como marketing, dar meus pulos para sanar esses problemas, né? Entendeu? O corretor, ele não vai mudar a conduta dele porque eu, diretor de marketing, tô falando, cara, você não pode agir assim e tal. Foda-se o que eu acho, entendeu? O corretor tem a vida dele. Né? O corretor tem a vida dele, cara, entendeu? Ele não é apaixonado pela empresa igual o dono é, que o dono fala muitas vezes, você tem que trabalhar igual eu trabalho. Não, cara, não tem. O dono vai trabalhar mais que todo mundo, é o mínimo, porque a empresa é dele, entendeu? Ele tem que motivar a galera a querer trabalhar na empresa, entendeu? Porque ninguém vai trabalhar igual o dono trabalha, a empresa é do cara, entendeu? O lucro é todo dele, todo o potencial que a empresa gera, entendeu? Isso é uma loucura. O risco é dele também. Mas é isso, mas muitas vezes a pessoa quer que o funcionário carregue a empresa nas costas sem ele entender a vida do funcionário, entendeu? Sim. Eu já vi empresa onde fala assim, aqui todo mundo chega às 8 horas, que a gente é justo. Só que o dono mora do lado da empresa, o Josézinho mora 4 horas da empresa. O outro diretor mora 30 minutos, 15 minutos. Então não é justo isso. Eu não acho que é justo. Entendeu? Isso vai criando inimizades, vai criando conflitos. Isso tudo afeta as vendas. Porque a gente não está, infelizmente, a gente não está na empresa para fazer caridade, né? Eu acho que se você quer fazer caridade, você tem que ter uma ONG. Mas na empresa, pode não parecer, mas essas coisas, questão de diversidade, por exemplo. No outro podcast que eu tive me perguntar, como faz para ser criativo, para ter inovação? Traz diversidade para a empresa, cara. Para você ter uma visão de uma pessoa que é branca, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é homossexual. Isso vai te trazer vários pontos de vista. É porque eu sou fã da bandeira LGBT? Não importa. Porque a minha opinião na empresa não é relevante. O que é relevante é o que traz resultado para a empresa. Porque a empresa tem foco nas vendas. Se é provado que isso dá resultado, entendeu? Não é questão de ideologia. Eu acho que a empresa tem que deixar a ideologia de lá. Muitas empresas se ferraram aí com o Lula, depois se ferraram com o Bolsonaro. Entendeu? Porque se envolveram numa treta que não deveria ser da empresa. A empresa tem que focar no que dá resultado em vendas, né? Sim. E, cara, uma curiosidade que me veio agora, que o marketing, às vezes, é uma área um pouco ingrata, né? De um lado, você tem os vendedores, o marketing traz o lead ruim, esses leads aí do marketing, me dá esse dinheiro aqui, eu fazia muito mais. Do outro lado, você tem o cliente, que pode falar, vi uma campanha aí que falava que era não sei o que, isso é propaganda enganosa, esse marketing aí prometeu um negócio e quando eu fui ver era outra coisa. E do outro lado, que é o que eu quero te perguntar agora, a gente tem os proprietários, né? Os diretores, os tomadores de decisões da empresa. Que nem o que você falou, me pegou assim, porque eu já trabalhei com muita empresa onde o dono me contratava, beleza, faz um flyer aí para mim azul, assim, escrito pá. Como é que é esse seu processo, né? Porque aí você vai se afirmando como profissional também,
a qualidade dos clientes, né, das empresas, elas vão melhorando com o passar do tempo, você vai se desenvolvendo, mas muitas empresas, muita gente que pode estar assistindo a gente agora, tá com uma empresa dessa onde o dono quer falar do marketing, quer falar de tudo. E como foi esse seu processo de realmente, que você falou, não, você quer ser Ferrari, quer ser Fiat Uno, tipo, você tá dando ideia sobre tudo, mas você é a pessoa que vai fazer isso. Como é que você tirou do peso das costas, dos ombros desse empresário, essas tomadas de decisão, né? Tem muito empreendedor que ele é centralizador. E falou, não, o marketing é isso, pode deixar comigo que eu vou fazer. E como é que é esse processo? Já passou poucas e boas relacionadas a isso, né? É um processo sem fim, né, cara? O que acontece? É isso que eu falei do... Cara, o proprietário, muitas vezes, é a vida dele. Eu costumo, assim, quando eu estou entrevistando proprietários, quando vão me contratar, que geralmente é entrevista de emprego, né? Eu pergunto assim, eu sempre faço essa pergunta na entrevista, já para sacar o dono, né? Eu pergunto, você venderia... Você tem empresa? Tenho. Você tem? Você venderia a sua empresa? Vendo. Vende? Aí, Vendo. ó. Melhor lugar para você trabalhar é onde o cara vende a empresa dele. Só que é raríssimo alguém falar isso. A maioria dos proprietários, eles não vendem a empresa. Porque quando você tem uma empresa que você tem o foco para vender, por exemplo, a empresa precisa funcionar sem você. Você não vende uma empresa que depende de alguém. Nenhuma empresa. Para você vender uma empresa, que é uma franquia, para franquear, né? Franquear é mais fácil que o dono ainda fica lá, né? Mas, teoricamente, assim, a operação tem que funcionar, né? Tanto que a questão lá dos coaches agora tá tendo chuva de franquias que abrem e quebram, assim. Os caras vendem 80 franquias e falham. Vai na emoção, né? É. Não, e virou um negócio, é igual vender curso, é vender franquia, né? Você franquia e tal, e vende e quebra. Mas, assim, a empresa, para ela ser vendável, ela tem que funcionar sem ninguém. Não é você que faz a empresa, é o cargo, é o diretor, tem que ter um diretor, tem que ter não é as pessoas, entendeu? E a maioria dos donos, eles falam, não vendo. E é porque aquilo é a vida dele, entendeu? Ele veio, já vi isso muitas vezes, ele veio, ganhou, fez a empresa, ele mesmo, ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe como ele chegou ali. Que na minha análise, muitas vezes é uma junção de dinheiro, capital que ele tinha e sorte, que convergiram em algum momento do espaço-tempo e o cara pegou uma onda e foi, pum. E ótimo, sucesso para ele. Só que ele mesmo, ele tem essa dúvida. Porque se ele não tivesse essa dúvida, ele fala, pô, eu vendo amanhã e abro outra, entendeu? Que o cara que é bala mesmo, ele fala, eu vendo amanhã, eu abro outra, tranquilo. Que eu sei o que eu fiz. Só que ele não sabe, entendeu? Então, na cabeça dele é o medo que fica lá no fundo, falando, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como é que eu faço de novo, entendeu? E a vida dele é aquela empresa. Tanto que ele, geralmente o dono, ele trabalha o tempo todo. porque ele só sabe fazer isso. E o que acontece com isso? Essa insegurança gera desconfiança, entendeu? Então, ele não consegue delegar as funções, ele não consegue confiar na opinião de outro, porque ele mesmo, ele não sabe o que ele está fazendo. Como é que você vai afirmar assim, você trouxe um negócio, um flyer para mim, tá bom? Eu não sei se tá bom. Então, eu vou falar que tá ruim isso aqui, para ele ver que eu sei, entendeu? Acontece demais, assim. Então, como é que... de braço, né? Como é que eu fujo disso? Não tem como, sempre acontece, mas o que eu tento fazer? Que eu acho que é um dos defeitos dos publicitários até. Os publicitários estudam pouco. Assim, eu estudo bastante. Então, eu busco embasar tudo que eu falo em ciência ou em estudo. Eu tento falar com as palavras corretas. Você não chega num flyer e fala assim, eu não gostei. Acabou, você se ferrou isso aí. Você vai comprar briga com o diretor de arte e com o dono da empresa. Porque ele vai falar, você não gostou, mas eu gostei. E o diretor de arte gostou também, porque foi ele que fez. Então... Quando geralmente a gente vai criticar uma peça, eu sempre trago críticas conceituais técnicas. Uhum. Esse logo não dá contraste contra o fundo branco, vai prejudicar a leitura. Aí você tem que saber o que você está falando. Então, você vai ter que estudar design, estudar experiência ótica. de usuário, o UX. Estudar UX. Quando você trouxer esse tipo de confrontação, ele não vai ter argumentação para argumentar com você. Aí ou ele vai dizer, não, mas eu gosto assim. Aí você entrega. Aí você fala, bom, então vai. Vai e você... Só que eu sempre falo assim, ó. Quando o cara me vem com esse tipo de confrontação, eu falo, ó, se você não confia no que eu falo, eu não posso assumir responsabilidade pelos resultados, tanto positivo quanto negativo. Se der errado, foi você, porque foi você que decidiu. Você joga a bomba para ele. Você quer que eu seja só um executor aqui? Eu executo o que você quiser. Você me paga, eu falo, me paga, tá ótimo. Mas assim, eu sempre tento trazer esse embasamento e é claro, isso leva tempo. Então, quando você entra numa empresa,
o segredo é você ganhar confiança. E com isso você tem que comprar as batalhas certas. Eu acho que muitas vezes isso eu já fiz isso demais, assim. Eu sei porque eu já apanhei muito. Então a gente entra querendo resolver o mundo e comprar briga. E o correto é você entrar muito tranquilo, analisar muito bem o seu meio, ver quem são as pessoas-chave e aonde você pode ganhar pontos, onde você pode acertar em cheio. E evitar errar, porque aí isso vai ganhando confiança, que vai te dar momento para você conseguir ter esse tipo de... e fazer as ações assertivas que você realmente precisa para ter sucesso. Porque muitas vezes, principalmente quando você vai... que é uma coisa que eu apanhei demais, quando você vai de um cargo técnico ali, de um gerente para um diretor, a diferença geralmente de um gerente para um diretor, o gerente é um cara muito técnico, muito bom, e o diretor ele é um cara político. Entendeu? E aí, quando você ascende de gerente para diretor, você vai enfrentar uma política que muitas vezes você não está preparado. Ninguém te fala isso. Você toma uma surra, porque você encontra uma horda de diretores que são todos amigos. Geralmente eles estão lá há muito tempo, ainda mais quem é novo igual a gente. Então a gente é pária total. E aí, se você comprar qualquer briga, você vai levar uma surra, entendeu? Então, assim, aí você tem que aprender a fazer o jogo da política. E aí é uma coisa que não tem a ver com o flyer, entendeu? É muito diferente. É uma coisa que vem com experiência mesmo, é difícil, não tem como explicar, né? Eu dei uma ideia aí, que é você comprar as brigas certas, e fazer pontos, fazer amizades e fazer alianças. Isso que vai te dar sustentação para você poder fazer o seu trabalho, porque muitas vezes você vai depender de aprovação de orçamento, e se você não tem a confiança dos seus pares e do próprio proprietário, você não vai aprovar os orçamentos que você precisa para poder executar as ações que você precisa para ter o resultado que ele quer. Entendeu? É uma ação, é uma coisa complexa. Sim. Mas é isso. Com o passar do tempo, as coisas estão realmente complexas, né? Você sai da faculdade, na verdade, aquilo é só o início da aprendizagem, né? Você, como publicidade, você tem que ser psicólogo, tem que entender de gerenciamento, de administração, de financeiro. Mas, Felipe, vamos falar do outro lado, o lado bom, assim, que nem você falou algumas vezes, o resultado, ele arrasta, ele convence, né? Quando você tem resultado, a vontade é de chegar batendo na mesa, realmente, tá vendo, eu fiz e deu certo. E conta um pouco pra gente qual é um dos maiores cases, assim, ou se você não lembrar de todos, o que te vem na memória, assim, os maiores cases de publicidade, de sucesso comercial que você teve nessa jornada. Um deles foi esse que eu já contei, da setor de fumígeos. A gente foi de 300 mil, a empresa estava despencando, a gente foi para 2 milhões de faturamento. Mas na Beira-Mar a gente teve um resultado bem expressivo. Lá foi uma questão, eu vou contar essa história então que eu não contei, que justamente tem a ver com isso, com política, né? Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, os proprietários são o Pedro Fernandes, que é o CEO, e o Paulo, irmão dele, que é ele era o CMO lá eles usam termos em inglês. E lá ele era o diretor de marketing. E o que aconteceu é que ele estava indo para São Paulo porque eles estavam abrindo uma startup, que é a Rua 2, que era uma startup, hoje em dia chama Imobtech, na época nem existia esse termo. São deles ainda? A Rua 2 já virou outra coisa, pivotou, que chama, né? Mas eles ganharam muita grana, super certo, assim. E aí, como o Paulo estava saindo, ele estava contratando outro diretor de marketing, e ele me contratou para entrar no lugar dele, entendeu? Então... foi bem certeiro, assim, e quando eu entrei, foi isso, foi a primeira vez que eu assumi uma direção, assim, e aí eu sentei numa mesa tipo essa e tinha os outros diretores de vendas prontos, business e TI, um monte de diretor, e o Pedro na ponta, assim, Pedro Fernandes, e aí, eu nunca tinha trabalhado com imóvel, né, e aí eu fui fazer o quê? Fui estudar, né, que é o que eu era bom, estudei bastante e tal. E aí eu perguntei para eles, quem que compra imóvel em Brasília? Você sabe? Quem que compra? Qual perfil? Funcionário público? Funcionário público, é a mesma coisa, falaram a mesma coisa. Aí eu falei, bom, beleza, funcionário público, mas quem mais compra? Eles não sabiam na época, assim, eles não tinham esse conhecimento. E nem eu não tinha, eu falei, bom, ninguém sabe. Eu falei, bom, isso aí tá em algum lugar. Na época eu dei muita sorte porque eles estavam com um programa Zero Paper e eles estavam digitalizando todos os papéis da empresa para eliminar. E aí tinha os contratos. E eu falei, cara, isso está nos contratos. Porque quando você preenche o contrato de compra e venda, você bota a profissão. E aí eu puxei tudo todos... vira data. Puxei, mas não existia isso. Eu puxei todos os contratos e tabelei
as informações. Olha. E aí chegou na outra reunião, eu falei, quem compra imóvel? Esse cara falou, não, servidor público. Eu falei, não, servidor público, mas se você jogar uma moeda pra cima aqui em Brasília, vai cair na cabeça de um servidor público. Aí eu falei, beleza, é servidor público. Aí eu mostrei o gráfico, né? Eu trouxe o quê? A informação concreta. Eu tinha os dados, e eram os dados deles. Então não tinha nem como eles questionarem, porque era dos contratos deles. Aí eu mostrei lá e tava lá. Quem compra imóvel em Brasília, servidor público. Correto, beleza. Segundo lugar, aí ninguém sabia. Médico. Terceiro Olha lugar, só. bancário. Essa informação é verídica. Aí, quarto lugar, aí eu lembro até hoje, era dona de casa. Então, é a Caramba. única profissão que a mulher superava os homens. Dona de casa, que é óbvio, né? E aí vinha lá, engenheiro, empresário, tinha tipo até uns... Dona de casa estava bem acima de empresário. Tava. E aí, o que a gente fez com esses dados? Aí a gente tinha os demográficos, então a gente tinha sexo, tinha idade, tinha tudo que estava no contrato, tabelado. Então a gente percebeu o quê? Como que a dona de casa compra a casa? É porque ela compra, o marido dela compra no nome dela, mas na verdade ela que escolheu e tal, mas então... E aí a gente percebeu também que o quê? A gente foi fazendo anúncios, na época estava segmentando os anúncios, e a gente percebeu que o quê? Mulher compra muito mais quando é foto de cozinha e decoração. Ela se importa muito mais com isso. E quando anuncia para homem, a gente faz muito mais condição de pagamento, prestação, entendeu? Porque a gente percebeu muito que o que acontece muitas vezes a mulher escolhe e o homem compra. Isso a gente teve um insight disso por causa dessa tabela, por causa desses dados que a gente viu. Como é que tem dona de casa? É porque o cara compra para a mulher. Então, se a mulher está comprando é porque ela escolheu. Então, a gente percebeu que a mulher tinha um poder de escolha grande nesse caso. Então, a gente percebeu que ela vai muito na questão de cozinha. Então, isso deu um resultado muito grande nos anúncios. A gente conseguiu segmentar muito melhor. Aí foi que teve o anúncio do Instagram que trouxe um lead que comprou um imóvel. A gente trouxe muita modernidade para a empresa. Claro, não foi eu sozinho, o Pedro e o Paulo. O Paulo não estava, mas o Pedro, um cara muito bala também. A gente trouxe SDR, que nunca tinha visto em imobiliária. Olha só. Tirou os leads, isso há anos atrás. Tirou os leads dos corretores, que foi uma briga, os corretores queriam matar a gente. Mas só deu certo porque o Pedro acreditava muito, porque se fosse só eu, eles tinham me mandado embora. Os leads eram encaminhados para o SDR? Sim. E os corretores... Que não eram corretores. Não eram, e os corretores queriam matar a gente, assim. Era tipo o fim do mundo. Porque o corretor já recebia só a visita, por exemplo. Exato. E o SDR cobrava o corretor. Porque se ele não ia na visita, ele fazia a visita. A visita estava agendada, ele ia na visita. Aí depois da visita, o SDR ligava. Aí o que acontecia? O corretor não foi e tal. Aí passava o lead para outro. E ainda dava. Caramba, até hoje é assim lá? Eu não sei porque eu não trabalho mais lá, mas deve ser que o Pedro... Caramba, peguei um insight forte. Eu sou dono de um portal imobiliário, chama lagocorumbá.com. E teve uma época que eu passava para os corretores, aí era 10, 20, 100, 200, 1000 leads, nada. Cadê? Vendeu? Nada. Eu acho que até eu tomei muito prejuízo nessa história, viu? Quando eu montei uma equipe interna de pessoas que não eram corretores, as visitas apareciam e eu passava a visita agendada. Só que eu passei por uns interprédios aí, uns negócios, uns problemas aí, que aí eu voltei a passar para corretor e não tá dando tanto resultado. Realmente, é isso. Essa figura do SDR. E cá entre nós, o corretor é um cara, às vezes, com muitos vícios, né? E com tempo curto, que tá muito na rua. E com a tecnologia de hoje, o lead entrou, que nem você falou, você tem que qualificar ele e atender na hora, né? Corretor é o seguinte, cara. Um corretor, na média do mês, ele recebe 10 leads. Onde ele trabalhar. Ele trabalha um pouco na sua corretora, um pouco na sua imobiliária, um pouco ali, um pouco por conta própria. O corretor é bicho solto. Essa é a vida dele. Não importa o que você fizer, é a vida dele. Você tem que entender e entrar na cabeça dele e ver como é que você pode pegar o cara. Mas é isso, ele recebe 10 leads, vamos dizer. Esses 3 aqui, eles estão querendo comprar. Estão prontos para comprar. E esses 7 aqui, esses 2 estão pensando, esses 5 aqui não vão comprar. E aí o corretor, ele vai vindo assim, vai pingando. Quando ele chega nesse cara aqui que está pronto para comprar, ele vende. Ele vende, ele ganha 100 mil, ele fala, pô, é agora. Já vai para, sei lá, para Pirinópolis, vai para a praia, não volta em 3 meses. Só que esses leads, eles estão na carteira dele, ninguém fala com esses caras. Esses 2, eles estão prontos para comprar, mas o corretor nem chegou neles, entendeu? Porque ele já vendeu nesse, já era, ele não quer mais saber de venda. E esses 2 aqui, cara, se você trabalhar direitinho, eles compram também. Sim. Só que o corretor, ele não quer ter esse tempo aqui investido, porque ele quer pegar o cara quente pronto para comprar. Esse é o cliente favorito do corretor. Então, você precisa de alguém para trabalhar esses leads, entendeu? Ou vai ser um SDR, ou vai ser você mesmo através de um e-mail marketing, de uma mensagem, sei lá, você vai ter que dar teus pulos. E aí, esses 5 realmente é descartar, mas mesmo assim, se você trabalhar esses leads bem,
No futuro, quando ele resolver comprar, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar, pô, fui bem atendido na imobiliária lá, vou ligar lá para ver como é que tá lá, entendeu? Só que o corretor, ele não tem essa paciência, ele nunca vai ter, cara. O negócio dele é esse, o negócio dele é pegar a lead quente para comprar, entendeu? Onde ele bota o dinheiro dele no bolso e vaza. E é assim, sempre vai ser assim. Eu não acredito que isso vai mudar tão cedo. Mas o que a gente faz? A gente tenta tirar o máximo possível do corretor. A gente deixa o corretor para fazer o que é a visita e a fechamento, que é o que eles são bons. E é o que é obrigatório por lei também, porque senão você vai ter problema com o Cresce. Eu sou corretor também. Mas o SDR, ele pode atender e qualificar, pode. Ganhar comissão ou não? Você pode bonificar, só que você não pode tirar do corretor, senão ele vai te matar, entendeu? Mas o que você pode fazer? O SDR, cara, eu vou te dar uma sugestão boa. A gente está implantando isso no NECAP também, esse mesmo sistema, assim. Mas o que você pode? Você pode bonificar o SDR, você contrata alguém muito mais barato que um corretor, ele não ganha tão bem. Às vezes um estagiário. Um estagiário bom, ou até alguém bem mais qualificado, assim, você pagar um saláriozinho, mas você pode dar uma bonificação dele não em porcentagem, mas em dinheiro. Tipo, R$500 por venda. Isso pro cara que tem um imóvel não é tão impactante, mas para ele vai ser muito. Por esse SDR ele vai trabalhar igual um maluco, entendeu? Sim. Que é muito para ele. O cara ganha R$1.500, para ele ganhar R$500 a mais, porra, é muito dinheiro, é 1/3 do salário dele, entendeu? Claro, o corretor ganha uma comissão bruta, o corretor não abre mão da comissão, é muito difícil você tirar dele. Sim. E fala um pouco pra gente sobre esse processo, que assim, eu acho que para você é muito fácil gerar leads, né? E a gente percebe que as vendas no mercado imobiliário, muita gente fala, 100 leads eu fecho uma venda, 300 leads eu fecho uma venda. Eu já tive experiência trabalhando com algumas imobiliárias de passar 800 leads e nenhum vendeu. E assim, definindo com todo esse estudo público de persona, público-alvo, que não é a mesma coisa, mas ajuda a definir quem é esse pessoal. Você classifica, né, esses gerenciadores do anúncio, principalmente o Google, tem muito mais opção de segmentação do que a Meta. E a galera não vende. Tipo, entra lead, sai lead, o pipeline às vezes fica inchado. De 500 leads, não tem nenhuma venda. Como é que você identifica esses gargalos? Às vezes, muitas pessoas só percebem isso com 2, 3 meses, né? Caramba, eu trouxe 600 leads, não vendeu para nenhum. Aí você entra em campo, ou você já vem acompanhando isso antes, como é que é? Como aconteceu lá na Bauer, na engenharia lá, a gente tinha um fluxo de entrada de leads muito grandes e leads muito quentes, porque o cara que entrava para falar com a gente, ele já estava procurando a tecnologia. Então, lá realmente era igual um relógio, assim, a gente tinha... O bot fazia o atendimento, a qualificação, o bot mesmo agendava a visita. Quando era um cliente muito bom, caía para o meu celular, eu mesmo atendia e marcava a visita. E a gente tinha um processo muito bem definido, era assim, qualificação, visita. Visita, no caso, no nosso, era na empresa para fazer a reunião. Aí a reunião era uma reunião de apresentação toda muito bem estruturada, com script. Dali o cara fechava. Era batata, assim, fechava ou desistia, né? Mas aí o que a gente tinha? Visita a semana inteira e dava 2 fechamentos por mês. E funcionou assim por muito tempo. Então era redondo mesmo, era isso. A gente tinha um volume de lead que entrava, visita, tantas visitas, que era o número da agenda, fechamento, certinho. 2 fechamentos por mês, perfeito. Agora, quando você tem, por exemplo, um empreendimento tipo Samambaia, que nós estamos fazendo umas 3 torres lá, de baixo padrão, né, médio padrão, que é mais popular, você pode ter um grande volume de leads entrando, menos segmentado e conseguir ter esse processo. Agora, quando você vem para o alto padrão, é muito mais difícil, porque o cliente é muito específico. Você não consegue ter um volume de entrada via anúncio. E o que acontece? Muita gente fala sobre essa questão mesmo que você falou, mas não percebe que cada dia que passa, o Meta e o Google estão mais inchados. Cada vez tem mais gente brigando por esses leads e isso impacta brutalmente. Assim como cada vez o lead está mais ressabiado com isso, entendeu? Então, cabe a nós... eu lembro quando eu estava na faculdade e surgiu a proibição de beber cerveja em Guaraná, no programa no comercial de bebida, né? Proibiram isso e a galera estava maluca. Eu falei, cara, o nosso trabalho achar uma solução para isso. E se achou, né? Você vê que hoje em dia, muita gente não sabe, mas não se bebe cerveja, né? Você vê que o cara levanta o copo, vira, faz... Teve outras regulamentações também, né? Mulheres também, né? O comercial de cerveja era muito sexualizado. Né? Isso. E o Google, eu acho que o marketing ficou muito viciado em Google e Meta. Mas cada vez mais está mais difícil, assim, porque cada vez mais gente entra, isso gera... O lead, ele tem o lead não...
a mídia, ela tem o Instagram tem um limite do que ele mostra para não sobrecarregar, e cada vez ele está empurrando mais. E então, isso é um leilão, quanto mais gente tem num leilão, mais isso tudo impacta no custo da campanha, o custo do lead, vai só subindo, porque está sobrecarregado. E aí, claro, agora está vindo aí o TikTok vem com os pés na porta e já está fazendo anúncio lá. Então, o que a gente tem feito? Tem ido para o TikTok, a gente abriu um canal da ECAP no TikTok, porque a gente está buscando canais onde o nosso concorrente não chegou. A gente sabe que os concorrentes são mais lentos para chegar em algum lugar. Então, mas é o nosso trabalho como marqueteiro achar soluções. E nem o marketing, muita gente se confundiu por muito tempo isso, mas o marketing não é o celular e a rede social. O marketing é achar soluções e encontrar os clientes. Sim. E aí, como a gente vai fazer isso, a gente tem que ser criativo. Realmente não tem uma fórmula mágica. Não tem como eu te dizer como fazer isso aqui. E, é claro, essa formulinha tem algumas empresas que funcionam muito azeitada no processo de venda, onde o lead entra muito quente. Mas isso é uma realidade muito pequena hoje em dia, assim. E até porque você precisa, se o seu lead está entrando, está qualificado, você tem que, primeira coisa, verificar se o lead está qualificado. Se ele está, então você tem que vir cascateando no processo até a ponta da venda, que é o trabalho de campo, né? Para entender por que ele não está fechando. Em algum momento do processo ele está se perdendo. Ou ele não está qualificado, ele não é um lead correto, não tem potencial de compra, ou alguém está matando esse lead no caminho. É a secretária, ou é o vendedor, ou é o PDV, ou é o produto, que não é o produto certo. Mas o lead ele não some do nada, ele some por algum motivo. Então você tem que... Aí é uma questão de análise de funil mesmo, né? Fica aí a dica. Felipe, vamos falar um pouco sobre o seu atual momento. Você está na ECAP há quantos anos? Quanto tempo? Não faz muito ano, né? Faz alguns meses, eu entrei há pouco tempo. E lá eu imagino que você encontrou um cenário bem mais favorável, né? Você contou histórias aí, às vezes, de coisas simples, né? Tipo um CRM, né? Às vezes algo mais intermediário, SDRs e tal. Como é que é a sua rotina hoje na ECAP e o que vocês estão pensando, se você puder dar em primeira mão para a gente, para o futuro? Vocês estão aplicando, por exemplo, inteligência artificial, automatizações? Você falou do chatbot, né, que é algo que você já pensava lá atrás. Você desenvolveu isso? Fala um pouco da gente do presente e do futuro, assim, do seu trabalho. Eu entrei faz alguns meses. O anterior saiu o diretor de marketing, eu entrei no lugar dele. O que acontece? Pode parecer que a ECAP é uma empresa muito grande, sim, tem muito recurso. A gente tem 4 prédios no Noroeste, tem um condomínio construído no Lago Sul e está construindo mais um, e 3 torres no Samambaia, em parceria com o Paulo Otávio, né? Mas, apesar disso, o mercado imobiliário é um mercado muito tradicional. E a empresa em si é uma empresa super tradicional. Então, o que eu estou trazendo é modernizando os processos. Isso é um desejo do proprietário, ele tem muita visão disso, ele tem noção de que precisava fazer isso. Então, foi uma coisa... Um dos momentos que eu vim, um dos motivos que eu vim foi para fazer isso. Então, a gente está instalando chatbot, funil, RD, SDR, esse processo parecido com o que foi. A Beira-Mar é uma empresa parceira nossa, então esse trabalho que eu tive lá com o Pedro foi muito importante, também a contratação também. Mas, além disso tudo, em todos os momentos que eu trabalhei na minha carreira, assim, eu sempre busquei trabalhar na vanguarda, né? Eu mesmo, quando eu cheguei em Brasília, eu trabalhei na Magneto Fotografia com o Vini Goulart. Acho que já ouvi falar. O Vini é famosão aqui, ele e o Adriano. Adriano é mestre no Photoshop, manipulador, assim. E eu era assistente do Vini como fotógrafo, né? A gente fotografava em Hasselblad, médio formato. E fotografava para todo o mercado publicitário aqui de Brasília. Então, eu conheci todo mundo na época, fiz um network muito bom. Como eu não estudei aqui, eu não tinha muito network, né? E aí, daí eu fui trabalhar nas agências como diretor de arte. Cheguei a ser diretor de arte pleno na Vento Bravo, que era o top da carreira publicitária na época, né? Era ser diretor de arte numa agência dessas grandes. Então, atendia Ministério Público, CEUB e Odebrecht na época. Olha só. E eu me lembro do dia que no meu lado sentou uma menina que ia cuidar de redes sociais. E assim, como eu sou uma pessoa muito de vanguarda, de estudo, assim, eu sabia que em pouco tempo ela ia ganhar mais do que eu. Então, nesse momento, eu larguei tudo e fui estudar essa parte. Em que ano foi isso? Cara, faz uns 7, 8 anos, eu acho. Então, larguei tudo, fui estudar essa parte de redes sociais, de marketing digital. E aí, quando meu filho nasceu, eu fiquei cuidando dele também, aproveitei o momento. E quando eu voltei, eu fui trabalhar com o Fábio Bintz, no Sushi Louco. Sério? A gente cuidava de 36 lojas em 5 estados. Que ano foi isso?
faz uns 6 anos, 6, 7 anos por aí. Olha isso. Trabalhava com o Bindes, e aí o Bindes Eu já fui aluno do Bindes. O Bindes tráfego para negócios locais. Acho que ele lançou esse curso em 2019. Eu ajudei ele a montar isso aí na época que eu trabalhava. Foi logo no começo, ele tava aprendendo ainda. Trabalhou com o irmão dele também? Rodrigo Bindes, aquela de comida natural, como é que é o nome? Fresh, Nutrifresh. Isso. E o Bindes era doente do marketing digital, assim, ele odiava tudo que era off, ele era xiita, assim, na época fazia muito sentido, na verdade, porque era um pouco explorado, né, e ele ganhou muita grana com isso também, cara de visão também muito boa, mas mesmo assim nós fazia carro de som no interior do Goiás, assim, os caras gritando, sushi louco! Olha só! Porque a gente faz o que dá dinheiro, né, o Bindes, ele sempre teve essa visão, assim, o Bindes é excelente mesmo. E aí, trabalhei com ele, mas eu até aí que eu comecei no marketing, né? E aí fui seguindo, galgando a minha carreira, que foi meteórica, assim, né? Que eu tenho 30 anos, então... Mas o que acontece? Eu sempre trabalhei na vanguarda e na inovação. Então, eu sempre busquei... E quando o ChatGPT surgiu, por exemplo... a primeira coisa que todo mundo ficou assim, vai acabar com... Eu falei, cara, eu quero aprender a usar isso o mais rápido possível, assim. Então eu uso o ChatGPT 4 hoje, que é o ponta, né? Eu também. Que é pago, e as pessoas têm medo, assim, eu não tenho medo não, eu acho o máximo, assim. Mas mesmo antes do ChatGPT eu já usava outras inteligências artificiais. Eu usava o GPT antes do ChatGPT. A DALL-E, né? DALL-E, né? Que é o gerador de imagem, que atualizou agora, né? O GPT, ele está integrado, ele gera os prompts ali mesmo, né? Muita gente está noticiando que o GPT hoje, ele vê, ele ouve e ele fala também. Sim. Mas eu usava o Smoding, que era ele reescrevia textos, tirava plágio, por exemplo. Sei qual é. Eu usava outras inteligências específicas, assim. As pessoas não entendem, mas o próprio Google Translate é uma inteligência artificial, assim. É basicamente isso, né? Então, a inteligência artificial, ela já estava aí. Só que o ChatGPT, ele amarrou de um jeito que as grandes empresas não conseguiam trazer por medo, principalmente porque toda vez que se testou isso deu muito problema. O próprio Microsoft teve problema com racismo na inteligência deles, e eles tomavam muito pau da mídia, né? Então, a ChatGPT, ela correu por trás e quando viu já estava ali, assim. Mas desde que ela entrou, eu tenho trabalhado muito com ela. Aí, em consequência, eu trouxe esse pré-CAP. Então, na ECAP, hoje em dia, a gente usa inteligência artificial e tem tentado trazer isso mais nos nossos processos, né? Então, a ECAP, apesar de ser uma empresa bastante tradicional por um lado, a gente tem a vanguarda, que foi essa questão, assim, que é a visão do proprietário também, o Dr. Rodrigo teve aqui, ele é um senhor, assim, muito inteligente em questão de engenharia, que ele é engenheiro, mas ele também tem um know-how de marketing, e ele tem muita visão do negócio, que é excelente, e ele permite a gente avançar nessa maneira, né? E o que é excelente, não tem medo dessas tecnologias, mas o ChatGPT, ele é uma ferramenta, essa história, eu não cheguei a tocar nesse assunto, mas que eu falei lá no começo, que meu pai não deixou eu fazer história, mas depois eu fui rebelde e eu tô me formando agora ano que vem, né, em história. Olha só. E aí eu gosto muito de história, eu sempre busco também entender da onde vêm as coisas, né? E, cara, se você lê uma carta, um escrito da Grécia Antiga, falando sobre novas tecnologias, se você trazer isso para hoje e botar ChatGPT, você vai achar que foi escrito hoje, assim. Porque as pessoas temem as tecnologias deles. Existem cartas relatando que Prometeu ter trazido fogo foi um erro. De que é uma tecnologia, a primeira tecnologia, né? Que é quando Prometeu, o Titã desceu com fogo. E o GPT... Então, assim, essa história de que o ChatGPT vem para destruir, isso vem desde tempos imemoriais mesmo, assim. E isso nunca me assustou. Eu escuto isso do Google. Você conhece essa história que o Google... Que era o mesmo problema que as escolas tinham. O Google vai acabar com a escola. Como é que vai ter trabalho de escola agora? Porque os alunos vão pesquisar tudo no Google. E tá aí, né? Então, eu acho assim... eu mesmo faço faculdade, né, de História... Eu falo assim, eu acho ridículo a maneira como é avaliado, porque se o ChatGPT consegue fazer o que eu faço, então por que eu preciso fazer, entendeu? Primeira vez que eu entreguei um papel assim, para um cliente, né, e ele sabia que eu usava ChatGPT, aí ele perguntou assim, mas foi você que fez ou foi o ChatGPT? Aí eu falei, você consegue saber se foi eu que fiz ou foi o ChatGPT? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então, que diferença faz? Né? Sim. É isso, se você não consegue diferenciar, que diferença faz se foi eu ou não? O trabalho foi feito, não foi? E muitas vezes essa pessoa ela tem um preconceito, ela não entende que o ChatGPT não é mágica. Assim. Você precisa conseguir montar os prompts, treinar os bots, né? Eu mesmo trabalho com
Eu não sei, a gente tá aprendendo, né? Mas eu trabalho num sistema assim, cada conversa que eu abro, eu falo que é um bot. Aí eu boto um título, que eu tenho um lá que chama ECAP 4.0 já. E aí eu vou imputando dados nele e ele vai aprendendo sobre aquilo. Então ele é um bot treinado em ECAP. Eu tenho um outro que é para escrever e-mails, por exemplo. Eu tenho um outro que ele entende da minha faculdade, que me ajuda a escrever os trabalhos. Então, cada bot ele é treinado num assunto, assim. Então, isso é uma maneira que eu trabalho. É uma coisa nova, né? Mas eu estou há bastante tempo, eu trabalho nesse sistema, assim, para mim funciona. Mas não é mágica. Se você chegar lá e falar, escreve uma campanha de marketing para cá, vai ficar uma merda. Não adianta, não vai dar certo. Se você não souber o que ele está falando, não conseguir... É como um corretor de texto, ele não faz mágica. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber imputar a informação, promptar certo. É uma ferramenta como qualquer outra, como o Photoshop. É que nem Photoshop, se o cara falar, essa peça aqui foi você que fez ou foi o Photoshop, o diretor de arte? É a mesma coisa, entendeu? Foi o diretor de arte que fez. O Photoshop é uma ferramenta. E o Photoshop mesmo tem IA agora embutido, não sei se você viu. Sim. Você coloca, recorta eu também uso ele. Então, eu acho assim, a gente não pode ter medo. A gente tem que correr na frente. Dominar essa tecnologia o quanto antes, ser perito nisso. Acabei de ver uma lista aí na Forbes BR. Profissões melhores profissões. A primeira lá tinha um nome mais bonito, mas era prompter de IA, assim. Engenheiro de prompts. Engenheiro de prompts. Prompt engineer. Então, e o IA, pra mim, nem é uma coisa inovadora, assim. Uma coisa que tá aí faz tempo. É que ganhou o mainstream agora, mas... Tudo que tem de novo eu entro. Eu tenho o óculos Meta, que eu gosto pra caramba do meu óculos, então a gente tá trazendo até no nosso stand, a gente vai trazer o da Apple, que é mais top, né? Mais luxuoso, como nosso cliente, né? Mas eu entendo de realidade virtual, então eu sei como é que é. Agora o Dr. Rodrigo tá animado, quer colocar, mas na verdade ele não sabe como é que é, assim. Então, eu que sei, eu já estive em várias realidades virtuais, eu entendo o que dá para fazer com aquilo, né? A gente pode ter uma maquete virtual onde o cara pode abrir e explodir, igual o Homem de Ferro faz no filme lá, né? Com o motor, que lá dá pra fazer, hoje em dia a gente consegue fazer aqui em Brasília isso, né? Então você precisa correr atrás dessas tecnologias, entender elas e dominá-las o quanto antes. Isso que vai te trazer diferencial, inclusive, né? Porque você estudar na faculdade, igual você falou, ela vai te dar uma base teórica, vai te dar networking, mas o empresário, o capitalista, no papel dele, que está correto, você forma 30 pessoas. Essas 30 são iguais. Eu vou pagar o mais barato que eu puder. Quem pegar menor, eu pago. Quem paga menos, né? Quem paga menos, eu pego. Se você não tem um diferencial entre o seu colega da faculdade, que ele não diria que é seu concorrente, porque é o seu colega, né? Mas você tem que correr atrás que nem o nicho, né? Sim. Você tem que correr atrás da sua especialização. A minha especialização é inovação e gestão. É isso que eu corri atrás, que é o que eu gosto de fazer, gerir e inovar. Eu adoro fazer coisas diferentes. Eu já fiz campanha onde a gente montou um guindaste no meio de São Paulo para o cara pular de bungee jumping. Já fiz campanha na Chapada, onde a gente subiu e botou nosso produto em cima da pedra lá da cachoeira. Então, sabe, replantou em Manaus, limpou praia na Bahia. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, mas a gente tem que fazer o trabalho burocrático também. Sim. Mas a inovação, né, tá aí. Eu adoro fazer coisa diferente, coisa nova, inovar, trazer surpresa. A gente está querendo fazer um stand agora também, não posso contar isso, mas coisas diferentes também. Olha aí. Eu acho que isso é o que traz o resultado. É inovar, é experiência, prática, treino e estudo, né? Ainda mais nesse assunto, qual a sua visão do futuro, assim? Por exemplo, daqui a 5, 10 anos, a gente tem algumas coisas aí, por exemplo, foi colocado em pauta, né, e aprovado o Drex, que é o Real Digital, que na sua área dizem que vai ser uma das mais impactadas, né? Que o cara vai assinar e o pagamento vai cair, que é um contrato intermediado, né? Um contrato inteligente, parecido com a rede Ethereum, né? Que ela foi usada para fazer esse nível de construção de dados mesmo, né? A gente ouve muito falar também o que você falou do metaverso, também outras coisas de inteligência artificial, como, por exemplo, dizem que a gente está num momento muito especial, que é quando a Alexa vai fazer a transição para a inteligência artificial. Já teve. Já teve no um Brasil, já teve um foi? update. Não sei se chegou no Brasil. Alguns dispositivos, né? Diz que isso aí realmente vai mexer muito, que já entra numa outra coisa também, que é o marketing por voz, né? Que muita gente hoje... eu trabalho com SEO,
Muita gente hoje está fazendo o SEO da Alexa, né? Como fazer a Alexa te indicar. Alexa, onde tem um apartamento de 3 quartos no Noroeste? E a resposta que ela vai dar ali é muito importante, né? Qual que é o futuro que você vê em 3, ou 5, ou 10 anos sobre esse comportamento do consumidor? Aí você sabe que prever o futuro é uma habilidade muito, assim, se você consegue fazer isso, você ganha muito dinheiro, né? Mas vamos tentar, né? Cara, eu acho assim, até que a gente falou de Prometheus aqui, eu tava vendo um livro sobre isso essa semana, sobre se foi certo o Prometheus ter trazido fogo, né? Que ele tava fazendo uma crítica sobre a tecnologia, né? E se isso realmente trouxe benefício. O filme Oppenheimer falou muito sobre isso. Né? É um pouco disso. E eu também eu acho assim, a gente está chegando no limite assim, da tecnologia, né? Não sei para onde a gente vai mesmo. É o Oculus Meta que você falou, eu gosto bastante do meu, mas eu não acredito nele como um produto ainda viável para o mainstream, porque ele é um produto, eu tenho, né? Ele é pesado, bateria, é complexo, é quente, ele aquece o seu rosto pra caramba. Eu só uso de frente para ar-condicionado, assim, porque ele frita o seu rosto, assim. Então, não é recomendado para quem tem labirintite, por exemplo? Não, eu até tenho labirintite e ele ficava bem tonto, mas com o tempo você vai acostumando. E melhorou muito as questões. E tá em processo, mas eu acho que em 5, 10 anos ele, não sei se ele vai estar pronto para o mainstream como eles queriam, como era o que se acreditava, né? Sim. O que eu acho muito que a gente vai ter no futuro, aí que a gente tem que se nortear como marketing, é a questão do ESG, que está em alta. E não é por questão ambiental, assim, no caso, não estou falando isso por uma questão simplesmente ambiental, mas como empresa, mas porque a própria população, e como a gente falou, a tecnologia está chegando num limite que as pessoas estão dando a volta, assim, estão querendo se isolar, principalmente aqui em Brasília, que é cheio de hippie, né? Uhum. Mas, assim, estão querendo se distanciar e estão se preocupando com essa questão fora da tecnologia, que é o social, o environment, né? A governança e a natureza, e as empresas estão... O próprio Apple lançou o iPhone novo 100% carbon free, né? Foi a primeira vez, até no processo inteiro, não sei se você viu isso, mas ele é no processo de fabricação inteiro, na venda, na embalagem, e o tempo que você usar o aparelho, eles já cobriram todo o seu carbono, então, assim, caramba. Então é bem impressionante o que eles fizeram, e eu acho que isso é uma coisa que tem se cada vez mais se preocupado, principalmente o cliente alto padrão, de luxo, mas a população como um todo tem se conscientizado quanto a isso. Mas de tecnologia é a questão do Drex. Eu acredito que o Brasil, a questão que a gente estava falando também sobre como o Brasil é um país incrível, né? Muita gente que nunca foi para fora não sabe como o Brasil é evoluído em questão de tecnologia, assim, porque a gente é disparado. Estados Unidos, cara, você paga conta com cheque pelo correio até hoje. Europa, na própria pandemia, o que teve de brasileiro que foi para a Europa para fazer site, porque lá nada tinha site, eles não sabem nem fazer site lá, então era uma coisa de louco, assim. Eu tive na Argentina há pouco tempo agora, e era maluco, cara, porque não tem Pix, e a gente lá, como é por causa do dólar blue, a gente não usa cartão, né, pra pegar uma cotação melhor, aí você andava com os bolos de dinheiro, assim, era uma loucura, assim. No Brasil, hoje em dia, com Pix, a gente é muito mal acostumado, na verdade. Eu mesmo não tenho mais nada, né? Eu ando com um cartão no próprio celular. Eu também. Nem carteira, né? Seu documento digital tá ali, o cartão tá ali. A gente tem o documento digital. O Brasil é muito evoluído nisso. E eu acredito que o Drex vai vir para facilitar, como foi o Pix. Eu acredito que o Brasil eles vão eliminar o dinheiro físico. E eu acho que aí vai sofrer muito os pequenos negócios que precisam se adaptar, na verdade, né? De como... Claro, hoje em dia é raro um lugar que não aceita Pix, não aceita um cartão, né? Mas isso vai... Até o próprio Banco Central já anunciou que parece que vai fazer parcelamento pelo próprio Pix com uma taxa melhor do que que eles querem eliminar o cartão de crédito, na verdade. Porque o cartão de crédito é um intermediário ferrado, assim, que cobra uma taxa alta. A gente está no primeiro momento, né, da implementação do Pix. Tem um Pix Troco, Pix Saque, Pix Crédito. Mas o Pix Crédito vai ser o salto, porque quem vai faturar essa grana vai ser o Bacen, né? O Banco Central, né? Então vai enriquecer os cofres. Outra coisa que assim não tem a ver muito com tecnologia, mas que me deixa muito animada, é a reforma tributária, que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, mas de 200, né? Que os países do mundo tem controvérsia de quantos tem, porque uns não aceitam os outros, mas por volta de 200, 180 usam esse modelo tributário novo, né? O Brasil era um dos poucos que não tinha isso, assim, aqui era super complexo, atrapalhava muito o empresário, para você importar, exportar, até que dependendo do estado que você vai, o imposto é diferente, então a questão da reforma tributária eu acho que vai... CMS, né? Vai alavancar muito a economia brasileira, foi uma coisa muito boa, assim.
Mas agora de tecnologia, fora a inteligência artificial mesmo, a popularização disso, acho que isso é uma coisa que não tem volta já, parece que já instalou, assim. Eu perguntei para alguns amigos meus de diferentes negócios, médicos, assim, e eles, uso, assim, falei, pô, um cara que eu não esperava que já estava usando, você mesmo já está usando, assim, porque é uma tecnologia bem moderna e que já parece que ela disseminou de uma maneira muito rápida, assim, né, muito, entranhou, assim, acho que e o Brasil a gente é muito bom de internet, assim, né, o brasileiro pega as coisas muito rápido. E eu acho que é isso, eu acho que as redes sociais estão cada vez mais virando para vídeo, né, o Kawaii e o TikTok estão aí para conteúdo em vídeo, estão tentando fugir do estilo, do Instagram, e produção de conteúdo relevante está sendo cada vez mais importante, até porque o público está saturado de publicidade, então está difícil de manter um conteúdo que não seja relevante, na verdade. Sim, e a gente vê coisas aparecendo para tentar equalizar isso, né? Uma das coisas que a gente tem feito aqui na nossa empresa, para quem está caindo de paraquedas agora, a gente trabalha com marketing digital. Eu criei um perfil de indicação, porque eu via Rolezando, Onde Comer Brasília, que às vezes com um vídeo de 1 minuto eles traziam mais resultado do que agências de marketing trabalhando full service, trabalhando por mês inteiro, né? E não só essa coisa do influencer, que no Brasil foi até a pessoa tem até preconceito com influencer, blogueiro, mas o usuário pode gerar conteúdo mesmo e ajuda a quebrar essa coisa, né, da propaganda no pior do sentido. Felipe, a gente falou um pouco sobre as coisas que ajudam o marketing digital, né? Encaminhando, a gente já tem aí, eu acho que quase uma hora e meia, 2 horas de conversa. Quase 2, a produtora. o nosso prédio aqui, 10 horas eles desligam o ar-condicionado. Cara, uma pergunta que me veio agora, assim, a gente falou sobre ferramentas que podem ajudar o marketing, né? Marketing digital. Mas, do outro lado, assim, quais são os perigos do marketing que você vê? Por exemplo, eu posso responder em partes que a taxa de juros vem melhorando um pouco, né? Eu até fiz um vídeo um dia sobre isso, que a gente vai postar aí, que é a Magalu e as lojas americanas são grandes cases de marketing. A Magalu dominou o Google, né? As lojas americanas dominou essa coisa de influencer, né? Os influencers têm quase todo dia postando conteúdo. E são empresas que são péssimas, né? Porque às vezes um indicador ou um cenário macroeconômico, né? Às vezes geopolítico, bateu forte, né? E mesmo com um marketing bem amarrado, eficiente, né? Conectado, eles apanham muito. Para você, quais são os principais inimigos do marketing, assim? Porque a gente, em certa forma, depende muito de coisas que estão fora do nosso controle, né? E também o outro lado é verdade. Às vezes, quando o mercado está favorável, às vezes o marqueteiro mais simples, mais juvenil, ali, mais de início, ele consegue ter muito resultado, né? É exatamente isso. Eu acho assim, a questão dessas grandes empresas, né? Elas estão sofrendo agora, mas é porque esse tipo de empresa, ele é tão grande que ele trabalha num sistema muito inflado e muito sensível, assim. E o que eles sofreram foi a pandemia que matou todos os varejos, né? Então, realmente, ele trabalha muito num balanço muito leve, muito alavancado, né? Sim. Que quando tá dando certo é ótimo, mas qualquer coisa... E aí o que pegou a pandemia bateu muito nos varejos, assim, né? Mas essa questão não é uma coisa... É aquela famosa matriz SWOT, né? De fraqueza e tal. Então, assim... A gente tem que justamente fazer uma matriz SWOT e ter em vista, mas não tem como a gente prever o futuro, né? A pandemia foi uma coisa que veio, apesar de eu já tinha ouvido falar isso na boca do Átila mesmo, porque eu escuto o Netcast, mas assim, raramente alguém ouviu falar disso além de mim, né? Assim, não é uma coisa simplória. Mas o que a gente pode fazer é, quando tem uma oportunidade, que é o que muitos empresários têm sucesso nisso, conseguir ter essa visão e surfar essa onda até o fim, e aí fazer o seu império ali, mas infelizmente, né, as empresas, elas são cíclicas e elas acabam, né, não dá para ser campeão para sempre. Alguns conseguem por muito tempo, mas a gente estuda isso até na faculdade, né, os ciclos e as ondas e tal. Eu lembro na faculdade a gente falava sobre o Fiat Uno, que a gente pegou o Fiat Uno na cabeça da onda, assim. O Fiat Uno era o carro mais vendido do Brasil, e a Fiat fez uma campanha tipo de o carro mais vendido do Brasil, e conseguiu estender o ciclo de vida do Fiat Uno, que o Fiat Uno foi um carro que passou e é um carro lendário até hoje, né, assim, memético até, e aí depois veio com o novo Fiat Uno, né, o novo Uno, né, que é, então assim, uma empresa que soube, mas eles souberam fazer o quê? Eles souberam surfar a onda,
estender a onda e matar a onda, porque ele mesmo matou o Fiat Uno, ele trouxe o novo Uno, né? E acabou com o Uno, assim. Então, e o que acontece é que tem muita gente que ele surfa essa onda e ele vai até que ela morre subitamente, ele não consegue ver e ele não tem o que? Um sucessor, entendeu? Então, eu acho que a empresa, que é aquela coisa que a gente falou de fazer uma empresa para vender, né? Você tem que fazer uma empresa sabendo que ela tem um ciclo, que ela vai um dia acabar, talvez. Claro, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente tem que ter visão disso. Então, quando você tem capital, você tem que fazer o quê? Diversificar o seu capital, igual um investimento. Abrir um outro negócio, investir em outra coisa e ver a empresa, por exemplo, que a gente trabalha. Eu trabalho numa incorporadora, né? Uma engenharia, empreiteira. Eu não gosto de falar isso. Se fosse minha empresa, eu não falaria isso. Eu não falaria que a minha empresa é uma empreiteira, por exemplo, uma incorporadora. Eu falei, não, minha empresa é uma empresa de, sei lá, de vendas. Porque eu não quero viver aqui para sempre. Eu não sei onde vai isso dar, entendeu? Sim. A minha empresa é ECAP, ela não é ECAP Engenharia. Claro, estou usando como exemplo aqui, né? Mas o que eu digo é isso, é a empresa ter essa mobilidade, como foi lá no caso da Beira-Mar, que pivotou, né? Porque você não sabe aonde vai aquilo lá. Às vezes chega um momento que, eu estou ganhando mais dinheiro vendendo, minha operação é tão lisa, o que eu vou parar? Eu vou parar de construir prédio e vou vender para os outros, que eu ganho mais dinheiro assim, entendeu? Então, você tem que ter essa visão da sua onda, do seu ciclo. Claro, tem ciclos que são longuíssimos, tem empresas que estão aí, né? A Coca-Cola mesmo, não é à toa que a Coca-Cola compra água de todo mundo, porque eles sabem que cada vez mais tem menos interesse por refrigerante. Os caras conseguiram fazer um refrigerante sem açúcar aí que tem gosto de refrigerante com açúcar, só tomam Coca Zero, né? Então, assim, mas é por quê? Porque eles sabem que o ciclo da Coca-Cola já se encerrou. A Nestlé também, assim, né? Então, você tem que ter visão de quando a sua empresa vai morrer. E já se anteceder a isso, assim. Porque tudo tem um ciclo, nada dura para sempre. E, às vezes, claro, acontece uma coisa súbita, como foi com a Magalu. Muitas varejistas que morreram. As livrarias nem tanto, que foi anunciado, né? Mas teve varejistas aí grandes, a Americanas entrou em recuperação judicial, acho que a Marisa tá mal das pernas também. As construtoras também é um mercado um pouco complicado, né? No mercado financeiro, lá na Faria Lima, tem um ditado que eles sempre falam, que só existem 2 tipos de construtoras, né? A que quebrou e a que vai quebrar ainda, né? E esse negócio de pivotar, engraçado que você falou, me veio o caso de um dos maiores aqui de Brasília, né? A gente tem o Luiz Estevão, que era muito rico, tem muitos terrenos, né? Lançamentos, e ele pivotou, ele investiu pro Metrópolis, e hoje o Metrópolis, eu acho que está no top 5 do Brasil, portais de mídia, né? O Paulo Otávio também é um cara que comprou o GPS Lifetime, né? Que é um portal bem conhecido aqui de Brasília, e tem investido nisso, né? Em mídias, nesses novos formatos, né? De pulverização dos canais, da audiência. E como é que você vê essa coisa de pivotar? Na realidade, assim, como é que o empresário deve se preparar para isso, na sua opinião? Até a gente falou daquela questão de onde você nasceu, né? E isso me lembra claramente a questão imobiliária de Brasília, porque, por exemplo, eu sou de Porto Alegre. E muita gente não sei se sabe como é que é Porto Alegre, mas Porto Alegre é uma cidade que fica aqui, por exemplo, né? Aqui é o Rio Guaíba, que é uma laguna gigantesca que vai dar no oceano, lá em Guaíba, lá no final, aqui é Guaíba e lá é Pelotas e Rio Grande. E aqui tem um morro enorme que cobre o vento marítimo, então um calor infernal no verão, e pra cá tá tudo construído já. Aqui já é Viamão, Gravataí, Caxias, então assim, a cidade ela tá presa, não tem para onde ela crescer. E a cidade de Porto Alegre é uma cidade tricentenária, tem mais de 300, é mais velha que o Brasil. Porto Alegre existe, já foi parte da Cisplatina, teve guerra, é mais antiga que o Brasil. Então o que acontece? Não existe mercado de incorporação em Porto Alegre, porque não tem onde construir. Você não tem terreno, não tem onde construir prédio, não tem construir nada. Então, o contrário do DF, né? Que só cresce. E aí eu vim pra cá, o que era o meu plano? Quando eu vim pra cá, eu era especialista em filme, e o mercado cinematográfico no Sul é muito grande. Mas, em compensação, aqui o negócio é imobiliário. Então, eu acabei, né? Eu falei, aqui é imobiliário, então eu tenho que trabalhar com isso, que é onde está o dinheiro. Mas o que acontece? Os terrenos do DF um dia vão acabar também, entendeu? Não existe terreno para sempre. Isso é o que faz o mercado imobiliário ser tão forte também, porque conforme você constrói um condomínio ou numa área e ela vai acabando, ela vai valorizando. Então é um super negócio rentável para quem compra, para quem vende, para todo mundo. Mas ela tem um limite de área, entendeu? Porque não se dá para construir, e a gente sabe de empreiteiras que vieram de fora
chegaram aqui em momentos de expansão, Águas Claras, e não conseguiram entrar. Por quê? Porque as empreiteiras daqui, por causa também de política, dominavam tanto que não conseguiram deixar a empreiteira comprar terreno. Como é que a empreiteira vai construir? Como é que uma empreiteira de fora vai entrar sem terreno para construir um prédio? Então, as empreiteiras, na verdade, elas estão fadadas a morrer. A gente só não sabe quando. Não sabe quando que o GDF vai fechar a torneira dos terrenos, mas vai, porque não tem como construir para sempre aqui. Existe um limite da área, até porque o da Brasília é super controlada, as áreas regionais. Estão fazendo empreendimento no Itapuã já, assim, já estão cada vez mais indo mais longe, né? Mas tem um limite. Então, todo mundo que é dono de empreiteira, eu imagino que a pessoa sabe que vai acabar esse negócio algum dia. Ainda mais com casos fortes, né? Como o Encol, por exemplo, né? Que quebrou forte. E ensinou muito, né? Tem muito construtor que hoje ele só administra, né? Não constrói mais. Ele fez ali um portfólio, né? E toca aquilo. A empreiteira que eu trabalhei, a Bauer, que construiu casas de isopor, ela faliu. Foi porque a gente estava com contratos de 1 milhão, 2 milhões para fazer uma casa, só que quando a pandemia bateu, o custo de construção foi para 1 milhão e 800, 2 milhões e 800. E aí o contrato já era fechado, então você não consegue cobrir. Muitos outros quebraram. Muita gente quebrou nisso, porque era um costume pré da pandemia, né? Você fechava o contrato de construção, a empreitada, 1 milhão. Só que na pandemia, subitamente, custava 1 milhão e 800. Como é que você entrega essa casa que você cobra 1 milhão? Não tem como, você fala na hora, entendeu? E em empreiteira acontece muito isso. Essas questões de crises, de flutuações, pegam os contratos fechados, ela não entrega, e aí abre falência. Isso que é um mercado sensível nesse sentido, assim. Muito, né? Por isso que o pessoal da Faria Lima tem esse ditado, né? Mas também é altamente rentável, né? Alavancável. Sim. Então, é os dois pesos, assim. Sim. Então, Felipe, eu acho que é isso. A gente já está no nosso limite de tempo. Cara, agradeço muito a sua participação. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem te assistiu, como é que te encontra lá, nas redes sociais. Está produzindo conteúdo lá. Eu vi no LinkedIn, eu te adicionei lá. Eu vi que de vez em quando você solta algumas coisas lá. Eu tô ainda tímido nessa questão. Eu tô começando aos poucos aí, mas o meu Instagram é pessoal mesmo, é @FelipeBayeh, FelipeBayeh. Mas acho que você vai botar também nos comentários, né? Tem no título aí na descrição. E pode me seguir lá, eu sempre posto o meu dia a dia, como é que é a minha vida. Não tem Porsche, não tem Ferrari, meu carro é um Suzuki. Mas assim, é reunião com diretoria o dia inteiro, agência, e vai na obra. É a realidade mesmo, assim. O meu não é coach, eu nem vendo curso, até poderia. Poderia? Tem muito conhecimento. Mas realmente não é minha praia, assim. Eu tenho vontade mais de fazer uma mentoria, na verdade, que é realmente pegar algumas pessoas e guiar mesmo, mas estou estudando ainda. Mas por enquanto é isso mesmo. Mas tenho gostado muito de ir a podcast, né? Já é o terceiro que eu tô. E quem quiser me convidar, eu tô indo. É isso. Pessoal, a gente agradece você que chegou até aqui. Segue lá o Felipe. Ele também está à frente da ECAP Engenharia. Né? É só botar ECAP Engenharia, você encontra lá para saber um pouco do trabalho que ele está fazendo. Tem muita coisa bacana lá. A ECAP é uma das maiores, né, do mercado. Está no Noroeste, está em Samambaia, diversos mercados, oferecendo produtos de ótima qualidade. A gente já recebeu o Rodrigo Nogueira aqui, né? E ele falou um pouco sobre esses empreendimentos. Muita coisa boa por aí para você que quer se aprofundar mais como consumidor ou também como marqueteiro ou corretor. A gente falou aqui de várias ocupações, né, nesse mercado. Tá aí para todo mundo acessar e conhecer mais. E esse é o podcast da Nix, o Nixcast. A Nix é uma empresa de marketing digital. E se você quer posicionar seu mercado, a sua empresa, a sua loja, a sua fábrica nas redes sociais, envia uma mensagem para a gente que a gente pode te ajudar com isso, através de serviços como foto, vídeo, site, anúncios, automação, disparo de WhatsApp. Tem muita coisa na internet. E se a sua empresa não está inserida nisso daí, a gente aqui nesse podcast deu diversos motivos para você realmente se valer do digital. Mas não é só do digital também não, tá? O offline ele consegue ainda os melhores leads, as melhores oportunidades. Às vezes vem das técnicas que são mais manjadas de todas. E a gente agradece. Meu nome é Denver. Se quem quiser aí curtir, seguir esse perfil, seja muito bem-vindo. E é isso, até a próxima edição. Felipe, já fica um convite para você voltar aí de novo. Eu gostei muito do papo. Se deixar, a gente vai aqui até... Volto sim. E ela é muito legal, a agência, também achei muito legal essa proposta. Excelente. Tamo junto. Valeu, pessoal.